Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 4º episódio do Profissão em Pauta aqui do nosso canal da CE3. E hoje, né, aquela expectativa, né, Brunão, que a gente estava aqui, né, Alexandre? Passei a semana toda ansioso para chegar esse dia aqui e falar com esse meu amigo que é o Bruno Almeida, que está vindo aqui como Light, né, Bruno? E nós temos uma história aí que ao longo desse podcast a gente vai aos poucos aí soltando e vamos tirar bastante dúvidas aqui sobre sistema da Light, né? Vamos falar sobre questão de manutenção de rede, vai matar curiosidades aí do nosso público de consumidores que estão dentro da região da Light, aí nos 31 municípios que a Light abrange, né? E muitas coisas vão ser ensinadas aqui e eu espero que todos aproveitem esse conteúdo. E para o nosso público também, nossos alunos, instaladores, mais de 40 mil alunos que são formados aí pela CE3, uma oportunidade, um aprendizado extra que nenhuma faculdade, nenhuma escola técnica tem capacidade de ensinar, a não ser a CE3 aqui, trazendo gente que vive o mundo da elétrica, vive a realidade do mundo da distribuição, né? Que é o papel da Light hoje. Também na parte de transmissão, né, Bruno? Tem um pequeno pedaço na transmissão, na geração também. E vai ser muito bacana, porque hoje são 2 horas, eu acho que vai ser curto, Alexandre. Claro. Vai ser curto. Então aqui o meu convidado, o Bruno Almeida. Grande Bruno. Bruno Almeida, hoje gerente geral de manutenção, né, Bruno? Falei certo? Gerente de manutenção da Light. Gerente de manutenção da Light, abrange toda a região. Eu e o Bruno entramos na Light em 2004, né? Vou resgatar aqui logo no começo pra galera entender o que tá rolando aqui entre nós, né? Bacana. Então, o histórico. É o histórico, tem que ter história, né? Eu e o Bruno entramos na Light em 2004. Eu tinha recém saído do Colégio Naval, né? Então o Bruno foi um cara que... O primeiro contato que eu tive depois de ter saído do Colégio Naval foi muito bacana, que foi uma amizade efetiva. Apesar da gente ter tido pouco contato depois, né, Bruno? Sim. Porque a gente entrou como estagiário lá e a ralação... Naquela época, a gente era estagiário só no papel, né? Mas a gente já era funcionário, bem dizer, né, Bruno? A gente ralou muito. E era uma antiga lei, né, de estagiário, de trabalhista, que a gente fazia a jornada de 8 às 5, que hoje não é comum, né? Hoje não é comum, exatamente. E eu e o Bruno entramos numa sala, me lembro, lá na Marechal, não sei se tu lembra disso. A gente lá na Marechal, o Romualdo lá fazendo o processo. Até hoje lá. Que isso, rapaz? O Romualdo deve estar com uns 120 anos. Romualdo, brincadeira, Romualdo. Brincadeira. Amigo do meu falecido pai, também foi um cara que ajudou muito meu pai dentro da Light. Meu pai também foi Light, né? Meu também. Ou seja, tem quase 100 anos de Light aqui nessa mesa aqui, né? De família. Então, assim, foi muito bacana, porque a gente entrou numa sala pra fazer entrevista e tal, tensos, né? Sim. Quantos anos você tinha naquela época? Tu lembra, Bruno? 19 anos. 19, então eu tinha 21, né? Que eu tenho 2 anos de diferença assim, pra você. E a gente tenso ali na sala, né? Primeiro emprego, assim, uma empresa grande porte, pelo menos pra mim, foi a primeira. Saí do Colégio Naval, fui logo pra Light. Eu também. E aí eu fiquei tenso, né? E a gente fez a entrevista, deu tudo certo. E aí depois nós dois fomos aprovados no processo. Sim. E aí tinha que fazer uma escolha, né? Ou expansão, ou lead e tal. Eu acabei indo pro lead, que é o setor de ligações da Light, né? E fazendo estágio lá com o Carlos Alexandre Abraão. Já falei o nome dele 2 vezes aqui no podcast. O Alex, também grande amigo Alex, que também é um grande mentor aí. E foi teu mentor lá também, né? Sim. E o Bruno foi pro setor de expansão, que era de projetos da Light, né? Expansão de rede e tudo mais. Sim. Que, assim, é um setor que ensina muito, né, Brunão? Demais. Um setor que ensina muito. E aí, a partir desse ponto aí, fala um pouquinho aí da tua trajetória lá e um resumo, assim, né? Uma linha do tempo, o quanto você conseguir resumir para o pessoal entender de como que a gente saiu de estagiário, né? No teu caso aí, saiu de estagiário para gerente de manutenção. Pois é, então, a gente vivenciou isso juntos, né, em 2004. Eu, na ocasião, já tinha terminado a escola técnica e o estágio foi só de 6 meses. E não consegui renovar pela carga horária já ter sido cumprida e tal. E depois de 6 meses, eu trabalhei aproximadamente 1 ano e meio numa prestadora da Light. E foi quando, em 2006, a Light, na ocasião, fez um provão para todos os colaboradores das prestadoras de serviço, das parceiras, e obtive uma boa colocação, eram mais de 3 mil candidatos e tal. E aí a gente ficou entre os primeiros e consegui efetivar a vaga, né, a tão sonhada vaga de técnico de Campo Júnior, na ocasião em 2006. E aí em 2006 eu engrenei, né, saí de estagiário, prestador de serviço, engrenei no quadro da Light como técnico.
E na área de expansão, na área de projetos. Trabalhei aproximadamente 12 anos nessa área. Me desenvolvi de técnico júnior até coordenador dessa área. Meu primeiro salário como técnico, eu entrei na faculdade. Então, foram 7 anos de faculdade, né? Estudar e trabalhar é difícil. A gente costuma dizer, né? Tem um engenharia elétrica, né? Obviamente. Exatamente. Não tem almoço grátis. A gente, para conseguir as coisas, né? Precisa se dedicar, se desenvolver, procurar o nosso objetivo. E o meu primeiro salário, né? Vivenciei já matriculando na faculdade particular, né? Porque a gente precisa trabalhar para poder conseguir os objetivos. E fui me desenvolvendo, né? Técnico de campo até chegar coordenador. Mudei algumas áreas na parte de projetos ainda dentro da Light, algumas regionais. E aí fui crescendo, me desenvolvendo. Em 2015, eu fui assumir uma coordenação de manutenção de toda a Zona Norte do Rio de Janeiro. Depois eu fui para uma outra área, uma outra regional como manutenção também. Atuei na parte do centro da cidade, Zona Sul, Barra, Recreio. Foi quando, em 2018, fui promovido a gerente da Light, gerente regional. Então, gerente regional na ocasião, eu cuidava dos processos de emergência, de projetos de ligações novas, manutenção, operação, enfim, do sistema elétrico. 2020, eu fui ser gerente de toda a alta tensão da empresa. Então, assumi um desafio aí novo. São mais de 200 subestações, mais de 200 quilômetros de linha de transmissão e das mais diversificadas subestações, desde as mais antigas, que a Light é uma empresa centenária, né? Isso. E das mais novas, como a subestação olímpica, as subestações compactas da Zona Sul, são blindadas, são né? As blindadas, as menores, né? Aquelas pequenininhas, blindadas. Exatamente. Fechadas. E depois a Light mudou a estrutura e eu fiquei, desde 2020 até então, responsável por toda a parte de manutenção da rede aérea de toda a concessão, dos 31 municípios. Então, tudo que envolve a manutenção da rede aérea, hoje eu sou o responsável por gerir e tem um time, né, distribuído nesses 31 municípios, também dividido em regionais, no Vale do Paraíba, 21 municípios, Baixada Fluminense, com 9 municípios, e o Rio de Janeiro, né, abrangendo aí 3 regionais que atendem a parte do Rio de Janeiro. Legal, bacana, Brunão. E legal, né, que essa construção, isso é bacana, porque o que acontece, Alexandre? Hoje a filosofia de ensino que a gente tem lá na C3 é sempre levar o aluno a entender que crescimento de carreira é processo. Claro. Processo. E o Bruno deixou muito claro aqui, né, que chegar no topo é processo. Claro. É o que a gente falou nos outros podcasts aqui também com os outros profissionais que passaram por aqui, que são autônomos, montaram suas empresas. Um tem uma empreiteira, outro tem uma empresa de elétrica focada em trabalhar com arquitetos, enfim. Mas todos eles têm a mesma história. Nós tivemos essa história também, né, Brunão? Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Querem entrar para uma área profissional e daqui a 2 meses já é igual miojo, né? Profissional miojo, né? 3 minutos tá pronto e já quer liderar, já quer mandar, já quer ganhar 5, 10, 15, 20 mil por mês, mas não quer passar pelo processo. Ele quer chegar no benefício sem passar pelo processo. Exatamente. E a gente teve esse processo. E é legal, porque eu tenho certeza que você só chegou onde você chegou. Você falou que foi gerente nas regionais, porque você ajustou os resultados das regionais, chamou a atenção da empresa pelos seus resultados e ali mereceu hoje estar num cargo de uma gerência geral, né, no sistema que é uma responsabilidade. E eu fico muito orgulhoso de ter visto... Cara, é como se fosse um irmão. Eu fico muito orgulhoso de ter visto a construção do Bruno como profissional e hoje todo o respeito, né, pela especialidade que hoje ele tem, o nível técnico que ele tem, o nível de engenharia que ele tem hoje, de liderança, de gestão de pessoas, né, que eu acho que eu vi lá no teu currículo no LinkedIn, gestão de pessoas, porque para lidar com essa equipe toda, você tem que saber lidar com gente, né? Sim. Que aí são os soft skills que você tem que adquirir durante o processo para poder fazer o negócio dar certo, né? Não adianta só ser um bom engenheiro, tem que ser um bom gestor, tem que ser um bom líder, né? E você sempre teve essa característica, não é porque tá na minha frente não, né? Mas sempre teve essa característica de
de ser um cara bom de relacionamento. Parabéns, cara. Eu fico muito feliz primeiramente, obrigado mais uma vez por estar aqui, porque pra gente vai ser um conteúdo de alto nível e alta qualidade, né, Alexandre? Com certeza. Então você já viu aí que o Bruno, bem-vindo, tá, Bruno? Obrigado. Bruno Almeida é o cara da Light, na manutenção aí, né? Todo o estado do Rio de Janeiro. E a gente tem o maior prazer de estar aqui conversando com você, né? Para trazer aí alguma coisa, com certeza, né? Todas as coisas que você vai falar aqui vai ser relevante aí para o público que assiste aí o podcast, né? Da CE3. E você falou aí da manutenção. Me bateu aqui uma curiosidade, Bruno. Claro que tem uma situação de dificuldade, tem grau de dificuldade em tudo que a gente faz, né? E a gente vê que o estado do Rio de Janeiro realmente é um estado complexo, dada a questão geográfica e tudo mais, áreas de atuação. E qual que é um desafio que você enxerga hoje na Light, né, como o responsável pela manutenção, que vocês sentem que precisa ser melhor adequado, melhorado, caso exista? Tem isso ou não? Tem, então. Por si só, a concessão da Light, né, nos 31 municípios, é uma concessão complexa. Envolve características distintas de uma região para outra, de uma área para outra, complexidades desde de circuitos rurais, né, como circuitos urbanos com grandes blocos de cargas, e complexidade também que a gente vivencia hoje, infelizmente, né, da questão da segurança pública, que hoje também tem sido um grande ofensor, não só para a Light, para a distribuição de energia, mas para todas as áreas, enfim, como um todo, né? Então, a manutenção aérea, né, a gente tem aproximadamente 80 mil quilômetros de extensão de circuitos elétricos, de média tensão, que a gente chama. Média tensão são circuitos a nível de tensão de 25 kV e 13 kV, 13 mil volts. E toda a parte de baixa tensão. Então, são aproximadamente mais de 800 mil postes, né? São mais de 200 subestações. Enfim, envolvendo áreas rurais e urbanas, com a responsabilidade, né, e o zelo que a Light tem, com a preocupação de fornecer uma energia com qualidade para os seus clientes. Muito bem. Você falou de 200 mil postes, né? É isso? Mais de 800 mil postes. 800 mil? Meu Deus do céu. Como é que lida com tanto poste assim? Porque me parece que tem também as reclamações que acabam chegando. Lá, o poste aqui está caindo, o poste está quebrado, o poste está com ninho de abelha dentro. Acontece direto. Acontece pra caramba isso, né? Sim. E como é que consegue monitorar 800 mil postes espalhados pelo estado, gente? Pois é. Hoje, né, a gente tem plano de manutenção. O plano de manutenção é bem robusto e ele é oriundo de todo e qualquer tipo de ocorrência. A Light é uma empresa, né, privada que tem a concessão de prestar o serviço de distribuição de energia elétrica, e a ANEEL é uma agência reguladora que normatiza e fiscaliza as concessionárias. Então, qualquer tipo de ocorrência que exista, envolvendo falta de energia, a Light capta isso, né? Tem um banco de dados que computa todos os tipos de reclamação e ocorrências. E mensalmente a gente recebe um bloco de alimentadores de circuitos elétricos, certo, no qual nossos técnicos e engenheiros fazem as inspeções periódicas, né, de forma constante e contínua de todo o parque do sistema elétrico da concessão da Light. Efetivamente, né, os circuitos elétricos, os postes, são inspecionados para a gente trabalhar numa manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Muito bem. Mas a gente tem um ofensor, né? Hoje, mais de 60% das nossas substituições dos postes se dão pelas colisões. Então, muitas das vezes, existem, né, o abarroamento de veículos nos postes e não necessariamente os postes caem, né? Algumas situações caem. Ontem, por exemplo, teve um poste abarroado na Grajaú Jacarepaguá. Fechou as duas pistas da serra, né? Mas, quando não tem uma tratativa emergencial dessa, a gente detecta, né, através das nossas inspeções ou das reclamações dos próprios clientes quando um poste fica em mau estado.
Não necessariamente, né, um poste quando tem uma parte do bloco de concreto, né, degradada ali, tem uma necessidade de substituição imediata. A gente avalia, registra tudo e vai fazendo um plano de manutenção de substituição desses ativos de forma gradativa e constante também, em prol, né, de zelar pela qualidade do fornecimento de energia e evitar que cause um acidente, né, e que mitigue o impacto aí de falta de luz. Agora um parênteses aqui no que ele falou, que é legal, acho que para o público também que é leigo, né, que a gente vai ter a audiência de pessoas que são afinidades com a área, né, de elétrica e tudo mais, que é o público da SE3, mas também vai ter pessoas que são leigas, que assistem, até mesmo os próprios profissionais formados, que não necessariamente têm a obrigação de entender de redistribuição. A gente forma muita gente focada para elétrica residencial predial, eletrotécnica, que são áreas genéricas, né? Industriais também. Mas o leigo, quando vê, né, Brunão? Eu me lembro quando eu trabalhava lá na Light também, no LEED, a gente tinha que reportar, não era a nossa área, mas a gente reportava. Às vezes o poste tem uma inclinação lá, X, né? Sim. E o morador, né, já entra em pânico, né? Já liga, pô, o poste tá caindo, né, tal, tudo mais. E às vezes, né, tecnicamente, ele existe um grau, né, Bruno? Sim. Me corrija se eu estiver errado, porque eu tenho bastante tempo que eu tô fora desse jogo aí. Sim. Mas existe um grau ali que o técnico mede, né? Como é que funciona lá? É isso aceitável, mesmo? Né? Existe. É aceitável para... Porque aí é bom porque o leigo vai falar assim, pô, então meu poste não vai cair, né? Porque além da tensão de sustentação da rede lá em cima, né? Existe uma tolerância ali. Então, se você vê um poste... só, obviamente, se estiver quase deitado, né, Bruno? Aí, mas na dúvida tem que ligar para Light, né? Como é que é o protocolo que vocês recomendam aí nesse caso aí? Então, boa pontuação. Efetivamente, né, você conheceu a Light tem uma engenharia muito robusta. Isso. Então, os engenheiros lá, a Light, né, historicamente é uma escola de engenharia. E todos os projetos, né, são padronizados e pelos técnicos e engenheiros que trabalham nessa área, visando, né, o esforço físico das redes e tal. E a gente, por exemplo, só esse ano substituiu 1.300 postes, mais de 1.300 postes. 60% basicamente foram colisões. Outros motivos se dão também pela empresas de telecomunicações que às vezes fazem, né, o compartilhamento e colocam as suas redes ali e fazem a catraca, né, o esticamento daquelas redes de forma indevida e acaba tirando o nosso poste do prumo. O poste, né, tem um nível de inclinação aceitável, em torno de 5 graus ali de flexão e tal, mas muito dessas situações se dão também por essas ações que a gente, em conjunto, junto com a área, né, de compartilhamento, a gente tenta ajustar para mitigar esses impactos de tirar o poste do prumo. Não necessariamente também esses postes vão cair, mas cria um aspecto, né, para a população de insegurança. E aí, independente disso, é importante, né, e a Light agradece muito, que os clientes façam as comunicações através das redes sociais, por exemplo, @LightClientes, ou pelo nosso canal de emergência, o 0800 021 0196. Bacana. Viu? Então, se passar na tua rua lá, ver um poste meio inclinado lá, já tem que dar uma ligada pro Brunão, O Brunão já, né, pegar lá já pensou? Deus me livre. Não vai dar tudo, pelo menos os postes estão direitinhos lá por onde eu moro. Você tá falando um negócio de poste, aí tem também essa questão de pipa, de balão, né, de alguns objetos. Excelente. Quando a gente passa aí, tem até gente andando em cima do fio, né, de ver na rede social aí, os caras andando na rede de alta tensão. Tênis jogado, os caras jogam cama de gato, que chamam cama de gato, né? Amarra de um lado do outro e joga. Marimba, né? Essas coisas acabam acontecendo também. Isso provoca interrupção também, né, do fornecimento, né? Sim. Só nesse primeiro semestre, né, por exemplo, pipa, a gente teve 447 ocorrências que deixou mais de 80 mil clientes sem luz. Rapaz muita conta coisa, de pipa. Pipa na rede. A linha, como é que ficou? Além de cortar o fio, né, hoje é proibido. A chilena, né? A Light orienta para as crianças, principalmente, né, na época de férias, a incidência é maior. Né? Então, os meses de férias, a gente tem uma incidência maior de pipa. E orienta para que as crianças, as pessoas que gostam dessa brincadeira, soltar em campos abertos, enfim, que não tenha contato direto com a rede elétrica, que pode causar um acidente de um fio partido, né?
fechar curto-circuito entre a rede elétrica. E a própria pipa presa na rede, perto de algum equipamento, quando chove, ou enfim, a própria vareta da pipa, né, pode fechar o curto-circuito e causar interrupção. E é importante também alertar a população, as crianças, que não tentem resgatar essas pipas, porque acessando a parte da concessionária, da rede elétrica, pulando subestação, tentando acessar um poste, pode causar um risco, né, de queda e um risco elétrico, né? Sim. Que pode ser até fatal. Então, a gente faz essa alerta que é importante para a população. E sem contar também que algumas vão com bambu verde para poder pegar a pipa, né? Vara, para tirar e acaba. Não, qualquer tipo de né? intervenção é extremamente proibido, né? Pai, mãe aí que tá. Fica aí Fica atento, né? alerta aí. Porque às vezes a criança tá quietinha lá, né? Carrou a pipa, vai lá, tem que dar uma olhada lá na criança, ver o que tá fazendo, ver o que tá aprontando. Porque realmente, né, a gente. É uma estatística bastante relevante, né, Bruno? É um número expressivo, né? Foi só nesse primeiro semestre, né? Sim. É muita coisa. Ano passado foram 980 ocorrências, o ano todo, com 185 mil clientes sem luz. Você imagina, né? Muita coisa. Não, e é legal deixar isso legal deixar claro, né? Porque existe hoje. Você fala dos balões também, né? Tem uns balões que caem na rede, caem nas. Como chama lá? Nas centrais, não é central, não, como fala? Tem as subestações. Isso, subestações. Balões também, né, Bruno? Uma ocorrência. Como é que é? Tem algum dado sobre isso? O balão, a gente, esse ano, detectou 20 ocorrências com queda de balão, ou os artefatos, né? As cangalhas. Mas eu acho que o estrago é maior, né, com balão do que pipa, né? Porque ele vem incendiando e tal, né? Esse ano, né, a gente, graças ao sistema de automação da Light, a gente conseguiu recompor o sistema sem causar interrupção, a falha do sistema elétrico, e essas 20 ocorrências afetaram pouco mais de 13 mil clientes, ou seja, 13 mil unidades consumidoras sem energia. Mas o balão é um risco muito alto, além da questão das queimadas, né, do risco ambiental. Se um balão desse cai numa linha de transmissão, numa subestação, o estrago pode ser altíssimo, né? São situações, são circuitos elétricos e equipamentos elétricos que demandam grandes blocos de cargas, que alimentam muitos bairros, muitos municípios, e causar uma interrupção, um dano nesse equipamento, a recomposição pode ser demorada. Enfim, deixar milhares de clientes sem energia. E aí envolve indústrias, envolve hospitais, né? Clientes sensíveis e o prejuízo grande pela falta de energia para a população. Balão realmente E essas redes aéreas que tem umas torres enormes, né? Que atravessa aí os municípios. Tem até a Via Light lá em Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu tem a Via Light, Light, porque tem as redes, a rede de transmissão que fala. Isso, aí aprendendo, é a parte de transmissão. Alexandre vai ficar fera. Eu botaria pra fazer um curso de eletricista lá. Vou tomar choque pra caramba. Tem ali a gente visível, mas geralmente isso fica em terrenos, ambientes que não é muito frequentado, né? Não é um lugar muito urbanizado. E tem também a combustão natural, né? Que geralmente passa no meio de matos, de pastos e tal. Como é que vocês conseguem perceber isso? Já que ali não tem quase ninguém, e quem é que avisa para a Light que está pegando fogo lá numa rede lá, ou é acionado uma luzinha vermelha lá para saber como é que é? Eu estou fazendo o papel aqui do leigo, né? Como é que vocês ficam sabendo? Então, a Light, né, no plano de manutenção da alta tensão, a gente, além de fazer expansão periódica e constante com os nossos técnicos e engenheiros, de forma, digamos assim, rotineira, mas pessoal, assim, a pé e percorrendo isso. E com os nossos mantenedores que ficam nas subestações, a gente tem também as inspeções aéreas que a gente faz com helicópteros. Então, ou seja, não adianta não achar que tá lá jogado e que não tá. Então, não tá. A Light tá de olho, então. Sim, tem uma área específica. Ok. E por onde passa as linhas de transmissão, a Light tem uma faixa de servidão. Certo. Onde essas áreas não podem ter invasões, não podem ter qualquer tipo de construção, porque ali é uma área reservada pro circuito elétrico
de 138 mil volts, Meu Deus. 138 kV, Faço nem que alimenta grandes blocos de carga de energia ali, entendeu? Ah, tá. Só pra você ter uma ideia, se você botar a mão ali, tu desaparece. Não Então fica nem agora a tô roupa, mais né, Bruno? tranquilo. Quando vê lá, não, tá jogado ali, tá, não. Desaparece. Ali não consegue nem chegar a botar a mão, porque Não chega. longe já A vê. própria indução a indução te puxa e depois tu some, Alexandre. Não é brincadeira não, hein? mais alguma coisa da Não, a gente vai conversando aqui, vai falando aí. manutenção. Acho que assim, tem poste, a gente tem Agora, tem um... pipa, balão, o eletricista de rede, enfim, ele tem que rodar a rede todinha pra descobrir aonde que assim, é legal o pessoal entender o processo de recomposição de rede, porque assim, o que acontece? Faltou luz, meu irmão? Todo mundo, né? Já viu aquela parada? Quando volta, todo mundo, na rua, né? Sim, luz sim. é alegria, pô. É. Mas às vezes, é um serviço que não é fácil você às vezes encontrar, principalmente em áreas rurais, né? Pra você encontrar onde tá o defeito, porque se o cara joga a chave em cima e não descobre onde tá dando curto, ele quando ele jogar vai explodir de novo. Então é um trabalho, né, Bruno? Assim, tem outras ocorrências além do balão e de pipa? Alguma outra estatística, assim, de outro ofensor na rede? Tem sim. Conforme eu falei, né, são mais de 80 quilômetros de extensão de circuitos elétricos, né? Então, a gente, através das nossas manutenções periódicas, a Light investiu muito, por exemplo, em automação do sistema. São mais de 3 mil equipamentos automatizados e telecomandados. Esse ano a gente instalou mais de 100. E ano que vem vão chegar a quase 1.000 equipamentos novos, que vão dar mais robustez e uma eficiência quando tem algum tipo de falha, recompor o sistema de forma mais ágil, né? De transferências entre os circuitos, entre os alimentadores. Bacana. Para mitigar a falha e o tempo sem a energia elétrica, né? Que é um bem essencial. Fora isso, a gente, através dos nossos planos de manutenção, procura, né, instalar protetores na rede para mitigar o impacto, né, de contato de animais. E hoje, né, um grande percentual que a gente detalha no nosso plano de manutenção são as causas gerenciáveis e as causas não gerenciáveis. Não gerenciáveis tem ações de terceiros, né? A gente tem muita ocorrência com projétil de arma de fogo, né? Tiro nos nossos equipamentos, nos nossos condutores. Tem a questão do vandalismo, dos furtos, que ocorrem também, principalmente também nos cabos subterrâneos que a gente se depara. E tem a questão das podas. A Light esse ano executou mais de 180 mil podas em contato com a rede elétrica. E as podas são os ofensores do sistema aéreo de distribuição de energia. E aí, né, a grande questão que envolve isso tudo é que a Light não é uma empresa de manejo arbóreo. A Light não é uma empresa de poda. A Light é uma empresa privada que tem a concessão para distribuir a energia dos 31 municípios que abrange a concessão. E por que investe-se em poda? O recurso de poda é um recurso primordial hoje para zelar pela qualidade do fornecimento de energia. Hoje a responsabilidade das podas não é da Light. Então, se vocês consultarem, né, o site da ANEEL, inclusive tem vídeos ilustrativos para a população que orienta e direciona que o cuidado com o manejo arbóreo são de responsabilidade dos munícipes. Então, os prefeitos, as cidades têm essa obrigação de cuidar do manejo arbóreo. A Light tenta estreitar isso com os municípios, né? Com o município do Rio, principalmente, tem um grande parque, né? Dos circuitos elétricos estarem compartilhando aí dentro de Mata Atlântica, por exemplo. O Rio de Janeiro está incluído nisso. E tenta essa parceria com os órgãos públicos para poder mitigar os impactos. 2018 para cá, a Light investiu muito na primarização. Então, hoje a gente tem mais de 30 equipes de poda que trabalha com circuitos elétricos energizados. Então, são 180 mil podas realizadas com circuitos elétricos energizados. Imagina se a gente tivesse que desligar a rede para poder fazer essas manutenções.
o impacto seria terrível, mesmo que seja um desligamento programado, tá? Afeta a população se ficar desligando a rede toda hora. Então, a Light investiu pesado de 2018 para cá e a tendência é que a gente perpetue a questão da primarização de serviços, visando, né, a eficiência do trabalho e zelar pela qualidade do fornecimento de energia elétrica nessas manutenções que são primordiais para evitar a falta de luz. Muito bem. Talvez não seja você que possa responder sobre isso, mas quando o Carlos estava falando aqui que é sobre animais, eu achei que ele ia falar do gato. É o grande tema, né? É o grande gato, tema. É furto de energia, né? Desvio de energia. Popularmente conhecido como gato. É o gato. Eu pensei que ele fosse falar Foi disso. inventado Não sei no Rio de Janeiro. Hoje todo mundo usa isso. Não sei se é a área dele aí, mas é só uma curiosidade. Termo, né? O pessoal fala que quando, tipo, por exemplo, lá no bairro, alguém estiver furtando energia, a conta de luz da outra pessoa vem mais caro. Isso aí é uma coisa que fica dá nó na cabeça das pessoas. Isso é verdade? Tipo, o meu vizinho está furtando energia. Por que eu tenho a ver com isso que eu vou pagar mais caro? Como é que explica isso? Isso é verdade? Sim. É verdade. Rapaz. Hoje, né, eu não tenho um número percentual preciso, mas em torno de 20% hoje do que a gente paga na conta de energia, a nossa fatura de energia, se dá pelo reconhecimento da Agência Nacional, a ANEEL, que fiscaliza e audita as concessionárias, e a Light está inclusa nisso, reconhece que 20% da tarifa está atrelado à perda. A perda não técnica, né? Ou seja, relacionada ao furto de energia. Não quer dizer que a Light tem só 20% de perda. A Light tem muito mais. Na baixa tensão, passa de 50% do furto de energia, prejudicando tá nesse nível, né? a rede elétrica como um todo, né? E o faturamento, né? Porque causa um impacto tremendo de degradação da rede, enfim. E no caixa da empresa, porque são mais de 50% na baixa tensão que furta, né? E hoje é um impacto tremendo para a concessionária. E afeta também na manutenção, né, Brunão? O que existe alguma... Eu não sei, tá? Eu tô devaneando aqui a pergunta, mas existe algum dado que mostra o quanto isso afeta na manutenção? Porque também acaba encarecendo como um todo o serviço da Light, porque uma coisa vai levando a outra, né? Então, quando você furta, normalmente o cara vai lá, pendura aquele fio de qualquer jeito, aí fecha um curto, afeta lá a rede 397 lá, tá lá já velhinha, já vi 30 anos ali, uma rede aberta, né? Que ainda tem em alguns bairros e tudo mais. E aí afeta também na manutenção, né? Eu já vi coisas acontecendo também que são cabulosas, né? A rede chega a chicleta ali, né? O pessoal chama de chicletar a rede. Desculpa, mas para mim não ficou claro. Como é que faz para você diluir essa perda nesses valores para as outras pessoas que não fazem esse tipo de furto? Aí, pô, o pacato cidadão da civilização, tá lá com as paradinhas certinhas. O cara ali furta e tal. E como é que isso vem na conta? Como é que é calculado isso? Entende? Isso aí não ficou claro para mim. Não, então, não é... A ANEEL reconhece aproximadamente 20% desse ônus causado pelo furto de energia. Isso é rateado de forma global, né? Não tem um percentual para X% de área, Entendi. Nada disso não. É dividido de forma integral para todos os clientes, consumidores ativos na concessão. Eu mal entendi. A Light libera X energia para aquele local ali, né? Já é de costume usar. Se tu está ultrapassando e não tem casas, posso estar falando uma grande besteira aqui, suficiente, né, para estar usando aquela energia ali, então alguém está saindo e não está sendo reconhecido. Aí nisso faz as contas, nada a ver com o que eu falei, né? Grosso modo. Tipo assim, você comprou 100, você entregou 100, te devolveram 50. Cadê os outros 50? Roubaram. Exatamente. E aí esse que não volta, isso que foi jogado pra rede, o que não volta é a diferença. Aí distribui lá pro pessoal, assim, né? bem Então, macro, você que faz gato aí, ó, deixa eu falar pros gatistas aí, ó. Vocês que faz gato aí, para com isso, porque minha conta tá vindo muito alta e eu não gasto tanta energia assim não, tá? Pelo amor de Deus. Tem que ter cuidado com esse pessoal aí. Voltando, né, até a pontuação do Carlinhos, hoje é um ofensor também para manutenção, porque a gente, né, começou no trabalho lá junto, né, estagiário, na área de projetos, na área de ligações,
a Light faz um planejamento estratégico energético para atender determinadas né, áreas e faz o serviço de expansão de rede voltada para os clientes ativos ali reconhecidos, que pediram as suas ligações e que estão contemplados nos circuitos elétricos. Então, a rede, os transformadores são dimensionados para atender aqueles clientes que pediram, né, de forma legalizada, formal, para serem atendidos com as suas ligações. Quando a gente tem uma incidência, né, de ligações irregulares, pode-se causar, né, uma degradação da rede, além do ato, né, da fraude, quando a ligação é feita de forma irregular, com materiais inapropriados, causam, né, um impacto de causar um dano na rede, além da sobrecarga que a Light, apesar de ter os circuitos e a capacidade energética bem robusta, pode causar um dano eventual quando esse percentual é muito alto de ligações irregulares na rede. Isso é sério, né? Eu, no curso de mestrado, né, eu fiz até um artigo que foi publicado em uma revista internacional, que em determinadas áreas, para a gente garantir a qualidade do fornecimento de energia elétrica, a tensão de fornecimento de entrada de energia, em algumas áreas complexas que tem uma taxa de criminalidade alta, que tem uma ausência de poder público ali, é difícil a gente conseguir garantir, porque muitas vezes a Light não consegue entrar pela questão da criminalidade, o poder público não consegue entrar, imagina a Light. Né? Então, há uma dificuldade grande de se fazer a manutenção pelas condições, né, de ligações irregulares na rede elétrica, que degradam muito e, consequentemente, prejudica a população como um todo. Não só na questão da fatura de energia, que, né, hoje a fatura de energia está muito cara, bem como a questão da qualidade do fornecimento de energia, que é um bem essencial e todo mundo precisa ter. Porque sem energia elétrica não tem água, não tem internet, enfim, as pessoas não conseguem trabalhar de home office, prejudica o hospital, prejudica clientes importantes, né, como delegacias, enfim, que precisam do fornecimento de energia elétrica ali. Não tem como funcionar nada sem energia elétrica. Até falou isso no outro podcast. Falamos isso no outro podcast sobre a importância da elétrica, né? Eu falo pra rapaziada que a elétrica é uma área de oportunidades, assim, incríveis, né? E a gente brinca muito com os alunos lá. Fala, gente, olha só, iPhone e outros equipamentos, computador e tal, isso não é nada. Se a gente tirar a tomada, acabou. Ninguém usa nada. Acho que as pessoas não conseguem se imaginar mais sem tecnologia. E elas, é legal a confiança de que elas vão ter eletricidade. Isso é legal, porque é o papel da Light, né? Sim, sim. E a gente sabe que se eu espetar um negócio ali na tomada agora, vai estar funcionando. E é a Light que proporciona isso. É muito bacana. E talvez as pessoas já estão tão acostumadas com essa qualidade de ter energia. Porque tem países aí, né? Como você falou, tem países que a criminalidade domina e você não consegue fornecer energia com qualidade. Hoje no Rio de Janeiro, apesar dos nossos problemas, a Light consegue atuar de forma muito efetiva, né? Sim. E a gente tem hoje um nível muito baixo de interrupção. Então, você chega em casa, a probabilidade de você ter luz lá é 99,99,99. Você vai conseguir carregar teu celular, teu tablet, ver tua televisão, tua série. E é o trabalho de toda essa equipe, né, Brunão? Exato. E a galera tá lá curtindo um ar-condicionado fresquinho, mas tem toda uma equipe de manutenção, tem todo um pessoal especializado. Eu imagino, por exemplo, hoje o nível de especialidade até de uma equipe de poda, para poder você fazer poda com a rede energizada, não falando de linha viva. Então, estamos falando de pessoas, não é um cara chegar lá com a tesourinha e cortar, não. É um cara que tem que entender de rede, ele tem que saber o que está fazendo, tem que colocar os EPIs adequados, tem que saber onde toca, tem que saber onde corta, tem que saber como é que faz, tem que fazer um planejamento, uma APRzinha bem feita para não se acidentar. Exatamente. Então, existe todo um processo e isso tudo para garantir o funcionamento. É muito bacana. Particularmente, né, é um motivo também de orgulho, né? Porque, por exemplo, para uma concessionária ter esse direito de prestar esse serviço de distribuição elétrica, um dos pilares principais é a qualidade do fornecimento. E 2 itens de indicadores de qualidade que são fundamentais para garantir uma concessão é o FEC, a frequência equivalente de interrupção. Quantas vezes os clientes têm a interrupção do fornecimento de energia. E o DEC,
que é a duração equivalente de cada consumidor que fica sem energia. Ou seja, quanto tempo esses clientes ficam sem energia. Em 2022 para 2023, a Light conseguiu, né, a proeza de ser a melhor concessionária de distribuição do Brasil, né, envolvendo a característica da Light com mais de 1 milhão de clientes. Hoje a Light tem aproximadamente 4 milhões e 300 mil clientes nos 31 municípios, mas conseguiu essa proeza de ser a melhor concessionária, e a gente está batalhando forte esse ano, para o ano que vem, voltar ao protagonismo aí de ser uma empresa reconhecida a nível nacional pela qualidade dos serviços prestados. E aí, né, às vezes a gente passeia, pega um avião e vê a cidade toda iluminada e fala, caramba, as luzes acesas ali. E legal. eu sou o responsável por manter isso funcionando. Então é um motivo de muito orgulho muito e bacana. Satisfação pessoal também. Não, e nós mágico, nós né? temos orgulho, e assim, de antemão, assim, a Light foi uma escola para minha vida. Eu costumo dizer que meu nível empresarial hoje só pôde ser possível devido ao meu aprendizado dentro da Light. Eu passei por vários setores também, fui para eficiência energética, né? Trabalhei lá com o Camilo, enfim, no setor lá de eficiência durante um tempo, tal. Trabalhei em recuperação de energia, né? Também. Então, assim, cheguei a passar pelo setor de logística, até de financeiro, na época que eu estava lá na eficiência. Então, a Light me ensinou muita coisa. Então, quando eu abri o meu negócio, eu abri com minha base toda foi a Light. O ensinamento corporativo. Então, para mim, foi uma escola realmente, né? Foi o que me fez chegar onde eu estou como empresário. A Light foi 70% responsável por isso. E é legal, porque eu trabalhei naquela região, a gente trabalhou naquela região de Campo Grande, Zona Oeste ali, né? Sim. Eu acabei indo para Campo Grande, você ficou em Jacarepaguá. Foi. E a gente ligou vários clientes, área de lead, né? Então, às vezes, eu vou ali pro shopping ali em Campo Grande com meus filhos e tal. Aí eu faço, papai ligou esse estabelecimento aqui, foi eu que liguei, foi eu que aprovei esse projeto. Tem história. Foi eu vou apontando pros lados, eu vou mostrando pros meus filhos. Minha filha hoje tá com 16 anos já. Aí eu falo, tá vendo, meu filho? Ó, tá ligado porque eu aprovei esse projeto, senão fico brincando, né? Mas é um orgulho pra gente, a gente passar e ver que a cidade funciona e que a gente faz parte, né, desse desenvolvimento econômico, dessa entrega, né, quantos empregos a gente acaba viabilizando por conta dessa entrega, né, da qualidade do serviço. Sem eletricidade a gente também não consegue viabilizar essa parte econômica e financeira do município. Enfim, é muito legal, né, Bruno? Aí você tocou um ponto importante, né? Assim, eu também passo pela mesma questão, né? Às vezes eu passo pelo mesmo lugar, sei lá, no ano 3, 5 vezes, e eu comento com minha esposa, você já As 3 vezes, é igual a mim, Eu já fui ali, eu que fiz Rapaz, aquilo, olha. Legal. Então, a loja lá que minha filha, quando eu passo, ela já fala assim, já sei, pai, você ligou aquela loja ali. Exatamente. Mas, enfim, um dado importante também, por exemplo, a gente está vivendo, né, uma retomada da economia a nível nacional, enfim. E só em grandes números também falando, a Light só esse ano recebeu mais de 4 mil pedidos de ligações novas que geraram 4 mil? projetos. Dentro dos 31 municípios, né? Que geraram projetos. E até então a gente já ligou aproximadamente 260 MVA de energia. Caramba, é muita coisa. Então tá bem aquecido e tá voltando aí a economia de forma mais abrangente e vai propiciar também novas ligações, novos empreendimentos aí pros estados, né? E aí o Rio de Janeiro está incluso nisso, pros municípios que... É bacana, porque acaba sendo um indicador de que está crescendo, né, Alexandre? Exatamente. Se você tem gente pedindo ligação, se a demanda por carga está aumentando, é porque existe um crescimento econômico financeiro no município. As pessoas também estão pedindo aumento de carga, as pessoas também estão demandando mais, porque tem mais dinheiro para pagar a energia. Exatamente. Enfim, aí é toda uma cadeia de indicadores que é bem legal, bacana. E move a economia, né? Então, e move a economia. O papel da escola, né, profissionalizante, nisso tudo é fundamental para que tenham profissionais realmente capacitados e habilitados para poder prestar um serviço de entrada de energia, montar o padrão, enfim. Vai aquecer e a tendência é que aumente cada vez mais. E aí a gente precisa ter esses profissionais os profissionais prontos, capacitados pela CE3, né? CE3 aí, soluções educacionais. É isso aí. O Bruno, sobre a questão aí do protagonismo, né? A Light tá aí já bem avançada, né? E tem que haver um investimento, tecnologia, né? Existe algum projeto de investimento para melhorar algo de tecnologia, alguma inovação que a Light pretende para os próximos anos aí, a fim de dar essa retomada
geral, porque é uma empresa enorme, né, cara? É grande. A gente não tem nem... Eu não tenho nem ideia do tamanho que é a Light. Por tudo que ele falou aqui, é uma empresa altamente... Tem 130 anos, né, que você falou? Vai fazer 120. 120 anos, uma empresa... Porque foi de 1905, se eu não me engano. Não tem como ser no Rio de Janeiro acender a luz e não lembrar da Light. Não sou sócio da Light, apaga essa luz, né? Nossos pais falavam quando era, apaga a luz que eu não sou sócio da Light. Então a Light já está no tem música e tudo, tem música. Está no música, consciente coletivo, não tem jeito. E tem algum projeto aí de infraestrutura, algum projeto para melhorar aí essa questão da tecnologia da Light, para melhorar a eficiência, né? Sim. Energética para o estado e para os próximos anos? Sim. Então, a Light realmente tem uma história bacana. Se confunde a história do Rio de Janeiro com a história da Light. Foi a empresa que, na década de 1905 até 1940, né, teve ali a questão do fornecimento de energia elétrica, o transporte público, né, com os bondes e tal, no centro da cidade. E hoje tem um protagonismo, né, de ter uma geração de energia que grande parte da água que abastece o estado do Rio de Janeiro vem da Light, né, as nossas usinas. E tem hoje uma responsabilidade grande de atender os 31 municípios da concessão, que são municípios que precisam de uma qualidade do fornecimento de energia elétrica requintada. E a Light preocupada com isso, para ano que vem, né? Eu comentei da primarização, a tendência é que a gente evolua muito com novas frentes de trabalhos, com mais equipes primarizadas para poder investir na rede. A gente tem uma previsão aí de muitos equipamentos telecomandados que tem uma automação inteligente para poder detectar a falha quando ocorre uma falha de energia elétrica sem precisar de um eletricista ir até o local da possível falha ali para poder consertar e restabelecer a energia. Então esses equipamentos vão dar a agilidade, a celeridade que se requer para não desligar grandes blocos de cargas e fazer a recomposição da energia, deixando a quantidade mínima de clientes ali sem energia para poder até refazer a reconstrução, fazer o reparo dos condutores, dos equipamentos, mitiga o impacto da população sem luz, né? Ficar sem luz. Então é um investimento alto com muitos equipamentos que vão dar essa robustez. Fora isso, tem um planejamento estratégico também de fazer recondutoração de muitos quilômetros aí de condutores rurais e urbanos que vão dar também mais robustez e flexibilidade operativa no sistema como um todo. A Light, por si só, né, tem uma engenharia muito boa com relação a recursos entre os circuitos elétricos. Então, por exemplo, um circuito consegue suprir um outro até 2, 3, dependendo da região, dependendo de cada característica dos circuitos elétricos, mas eles conseguem dar recurso entre si quando há qualquer tipo de falha, e isso vai aumentar cada vez mais e os clientes vão perceber isso nos próximos tempos aí. Recente agora a Light teve um investimento, né, Bruno? Eu gostaria que você comentasse ali um pouco, até para eu também saber sobre o assunto, que eu tô com pouca informação. Fez um investimento ali na ilha, né? Isso. Na ilha. Como é que esse investimento foi para quê especificamente? Tem como dar uma explanada pra gente aí? Pois é, então, a gente, conforme eu falei, a empresa é centenária, né? A gente tem alguns ativos que estão mapeados e a ilha ocorreu, né, de ter uma falha no sistema de alta tensão, que foi amplamente divulgado, né, nas mídias, nas redes sociais. Tem um canal específico no Instagram focado na Ilha do Governador, no projeto que a gente está trabalhando lá. E a gente já recompôs 2/3 do ativo elétrico ali, que abrange todas as 75 mil clientes atendidos na Ilha do Governador. A gente está substituindo, né, terminando a substituição de todos os circuitos elétricos de alta tensão de 138 kV, que atende grandes blocos de cargas. São 3 subestações contempladas dentro da Ilha do Governador, atende a Ilha do Governador e Paquetá. E a gente está terminando, né, o último trecho
de construção desses ativos. São obras aí de muitos milhões, né? Que vão dar a robustez no sistema elétrico de alta tensão ali que atende essas subestações. Fora isso, a gente dedicou e investiu muito também na distribuição, na manutenção da distribuição dos circuitos elétricos que abrange a Ilha do Governador. Então a gente está com um plano de podas robusto ali, jamais visto nos últimos tempos. Substituímos praticamente todas as chaves e todos os equipamentos telecomandados ali da região, enfim, que vão garantir e aí dar tranquilidade para os clientes, consumidores da Ilha do Governador, que vão desfrutar disso por um bom tempo, desses investimentos, dessas manutenções recém-realizadas lá. Bacana, O governador tá zero bala. Tá zero bala, Light investindo pesado ali. É bacana porque gera emprego. Claro. Ações como essa, você tem que aumentar a equipe ali fatalmente, não tem jeito. Então são investimentos que trazem também movimentação, Perfeito. né? Muito bacana, muito bacana. E esse projeto ele tá com o quê? Com a manutenção? São vários setores envolvidos, né? São vários. São vários setores, né? Mas a manutenção foi parte integrante para poder subsidiar até que essas obras de alta tensão fossem realizadas. A gente teve um robustecimento alto da manutenção ali para poder garantir que mitigasse qualquer tipo de impacto de falta de luz ali. Uhum. Então, até que essas obras fossem realizadas, que já estão em conclusão, a gente garantiu a qualidade do fornecimento da energia ali com a manutenção. Bacana, bacana. Muito forte. Pô, Agora, tem também essa questão ambiental, né? Porque às vezes fazer uma obra desse tamanho, dessa envergadura, né, cara? Dessa proporção que está sendo feita lá na Ilha do Governador. Vocês não esbarraram com nada? Claro que esbarraram, com certeza. Como é que foi a questão ambiental, impacto ambiental? Porque tem que ter um ajuste, né, disso aí. Como é que vocês lidam com isso aí? Ou não teve? Óbvio que teve, né? Todo o projeto que envolve, a Light consegue planejar isso de forma antecipada com os agentes competentes para poder ter as autorizações pertinentes para poder realizar as obras, tanto com as esferas municipais e estaduais. bacana. Esse projeto começou quando, Bruno? Esse da ilha lá? Começou no final do ano passado, o Foi planejamento. rápido então, hein? Foi rápido a implementação, né? Sim. E a gente já fez 2/3, que são predominantes aí de construção, do robustecimento ali dos ativos. E a tendência é que fechar final de outubro para novembro. E existe mais alguma área que a Light vai fazer mais alguma atuação nesse nível? Acho que a ilha é mais por uma questão do tempo, né? Ali que foi sendo necessário, até porque muitos anos que de repente não mexia-se ali, né? E a carga, né? Fala, pode falar. Dá só uma pausa rapidinho aí, porque para ele recompor a voz aqui. Tá? Foi. E aí, Bruno, sobre outros investimentos que a Light está fazendo além da que fez agora na ilha que você acabou de falar com a gente, existe algum outro planejamento? Porque a área de concessão é grande, né? Tem. E provavelmente devem existir áreas mapeadas pela Light que precisam um pouco mais de atenção, né, dentro do projeto. Existe alguma área que vai receber também mais... de forma geral, todas as áreas recebem investimentos, a gente sabe disso. Perfeito. Mas existe algum caso especial, assim, de alguma atuação da Light agora desse ano pro ano que vem? Como é que tá isso aí? Tem sim. A Light, né, tem já provisionado e mapeado, né, alguns investimentos que são fundamentais aí para a gente alavancar a questão da eficiência da entrega do produto, né, do fornecimento de energia. Particularmente na parte aérea de distribuição, a gente vai construir alguns circuitos novos, e aí em torno de 50 quilômetros aí de novos circuitos, robustecimento de remapear os condutores elétricos que eles não têm isolação, né? A gente chama do condutor nu, uma rede semi-isolada, compacta. Vamos fazer a substituição desses condutores mais antigos, que tem uma incidência de interrupção maior, para poder melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Fora isso, né, todo o sistema de alta tensão, onde a gente está mapeando algumas subestações novas para poder entregar, para poder aumentar a capacidade dos transformadores, e também a parte subterrânea.
subterrânea, a gente tem muito impacto com relação ao furto de cabos, né, dos ativos, dos condutores, a degradação de alguns equipamentos que os furtos causam impacto. Então a Light está investindo muito na rede subterrânea com a substituição de condutores. Alguns condutores de cobre que tem alto valor no mercado aí, negro, né? Que a gente chama. Uhum. E, consequentemente, a gente vai trocar esses cabos de cobre por cabo de alumínio, atendendo todas as especificações técnicas, né? De capacidade de energia ali que vai atender a respectiva região, bem como os equipamentos, né, como chaves automáticas também no subterrâneo, automação do sistema subterrâneo e transformadores também, principalmente na região da Zona Sul, ali que tem o sistema network com as malhas interligadas, bem como a parte do Recreio, Barra da Tijuca, que também tem um alto número de ativos subterrâneos. Então a tendência é que a gente, de forma gradativa, mais exponencial, venha melhorar e dar uma renovação boa para esses equipamentos que vão refletir numa energia elétrica ali boa para a população como um todo. Bacana. E é bacana ver isso porque quando a gente fala de investimento, Alexandre, a gente está falando de criação de novos postos de trabalho, ampliação de equipe, né? Porque você não consegue fazer uma empresa crescer se não crescer as pessoas também, quantitativo de profissionais ali para poder operacionalizar isso tudo, né, Bruno? A Light tá gigante, né? Entre terceirizada e mão de obra própria. Existe, na minha época tinha uns 9 mil no total, né? Na época que a gente trabalhava lá, eu me lembro que o número era mais ou menos esse, 8, 9 mil funcionários. Hoje a Light você tem essa ideia de quantos funcionários tem, não? Hoje a gente tem aproximadamente 12 mil funcionários, entre próprios e terceiros. Uhum. E a tendência é que também tem para os próximos anos, um aumento exponencial desse número, que vai propiciar, né, a evolução das obras, dos investimentos que a gente está mapeando em todo o parque elétrico da Light. E essa semana abriu, né, oportunidades aí para novas oportunidades, né? É legal dar uma divulgada. Eu sei que você não é do RH, mas é legal, acho que as notícias correm internamente e você deve ter alguma informação. Mas tá abrindo essa semana, não é isso? Isso. Essa semana abriu mais de 200 oportunidades de imediato. E não vai parar por aí, mas para diferentes áreas e formações, né? Administrativos, parte de tecnologia, de informação, TI, parte técnica mesmo, né? Eletricistas e técnicos, engenheiros, enfim, todas as atividades, né? Que envolve uma distribuição, desde a parte administrativa, contábil, financeira, até a parte fim da empresa, que é a parte técnica, né? Operacional, que vai envolver os eletricistas, eletrotécnicos e engenheiros aí que vão somar, com certeza, aí com o quadro da empresa, já voltado aí aos novos investimentos que serão feitos em prol da população do Rio de Janeiro como todo, né? E os 31 municípios da concessão. Nós somos suspeitos, porque nós entramos como eletrotécnico, eu estava comentando aqui com o Bruno, e acho que vai ficar um conteúdo legal isso, porque nós entramos como eletrotécnico, né, Brunão? E às vezes as pessoas não têm noção da amplitude que é a Light em termos de oportunidades, né? 2004 aí a gente entrou como estagiário e é legal porque a maior parte hoje da nossa formação é eletrotécnico hoje lá na C3, né? A grande massa ali 70% dos alunos que entram são eletrotécnicos. Até porque eu acho que pela abrangência de oportunidades que essa área dá, né? Porque eletrotécnico dentro do conteúdo ali você tem telecomunicações, você tem eletrônica, né? Você tem elétrica. Perfeito. Aí, ou seja, é bem diversificado o eletrotécnico. Talvez seja o técnico mais procurado aí junto ali, disputando com automação industrial, mecatrônica e tal. São as áreas mais disputadas pelo nosso censo, né? Mas legal falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades, como que é o processo dentro da Light de oportunidades. Acho que nós somos 2 bons exemplos disso, né? Você principalmente, porque prosseguiu lá e cresceu. E eu acho legal a gente passar isso pro nosso público, né? Que às vezes tá procurando uma carreira,
Muitas vezes, às vezes entra até por uma terceirizada, depois faz um bom trabalho lá, é visto, migra para Light, né? A Light tem esse processo hoje de primarização das equipes, né? De trazer alguns setores para virar funcionários próprios, né? E isso que se chama de primarização, não é isso, Exatamente. né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da primarização da Light, porque como é que está sendo essa intensidade. O que é primarização, primeiramente, para a galera que é leiga, que não entende, né? Só quem entende é que é do escopo das empreiteiras, da Light, sabe o que é uma primarização. Mas como é que está essa questão de oportunidades no contexto atual da Light? Porque se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou falar do contexto lá de 2005, 6, 7, que foi, né, o período que eu fiquei. Mas eu acredito que deva ter evoluído até muito mais, né? Mas eu sei que, assim, eu por exemplo, fui de técnico júnior naquela época a técnico sênior em 3 anos, pleno, em 3 anos. Foi o técnico pleno. Isso por oportunidade de Light interna, né? Que é muito bacana isso, que a galera que tá entrando, gente, já fica de dica aqui para os nossos alunos. A Light, você pode entrar da base, que eu acho que é o melhor lugar para você entrar na base, como eletricista. Eu sempre falo para meus alunos, tem aluno termina eletrotécnico, eu quero virar supervisor, quero virar técnico e tal. Mas eu acho que esse processo de crescimento interno ele é muito importante para você poder aprender lá no chão mesmo da Light, subindo no poste, metendo a mão lá, no calor, lá em Bangu, botando a bota no chão e lá e a bota derretendo. Pegar firme, porque você aprende na prática. Eletricista é o cara que mete a mão e tudo mais. E para você supervisionar, você tem que entender do trabalho que você vai supervisionar. Claro, claro. Então essa base era importante, né? Então a gente pegou muito isso, apesar de ser um tempo diferente, né? Mas pegamos essa experiência de base, né? E depois, lá dentro da Light, tem as oportunidades internas, né? A gente chama lá os e-mails, né? Porque era o Note, né? Que a gente tinha lá no e-mail. Vinha os e-mailzinhos, oportunidade Light e tal. Aí você se candidata, Alexandre, a uma vaga para um setor numa área de técnico que você é eletricista, vem uma oportunidade de técnico. Aí você vai lá, se inscreve, faz uma prova, faz entrevista, é todo um processo interno. E assim, existe um upsell interno dos funcionários. Os funcionários vão evoluindo dentro das oportunidades Light. Foi assim que eu evoluí, né? E assim também você evoluiu, não foi? Mais ou menos. Sim, sim. E conta um pouquinho dessa tua... dessas oportunidades. A tua história tu já contou um pouco. Mas como é que tá hoje essa questão de evolução, de carreira... as oportunidades para a área de eletrotécnico, o que tem lá dentro hoje, porque deve ter nascido setores novos, coisas novas dentro da Light que eu tô por fora hoje, talvez, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Fala. A Light ainda continua, né, sendo uma empresa que alavanca muito as oportunidades internas e externas e desenvolve as pessoas, né, os colaboradores, a quem, né, tem os valores que a gente preconiza, né, e a questão da conduta ética, a segurança, que é um pilar principal, né, da distribuidora como um todo. Então, a gente costuma dizer, né, que quem corre atrás do prejuízo, quem se dedica, quem procura se desenvolver, a Light é uma empresa que abre as portas e consegue alavancar muito. E temos muitos exemplos de profissionais que começaram como jovem aprendiz, que começaram como estagiários, eletricistas, e hoje são engenheiros, são técnicos gabaritados, né? E são gestores também, se desenvolveram e hoje são gestores e exercem um cargo executivo dentro da companhia. Eu comentei, né, que 2018 para cá a Light investiu muito na primarização. Então a gente entende tudo que tem início, meio e fim, né? Permanece com os prestadores de serviço, com as terceirizadas, elas não acabam, mas tudo que é rotineiro e de grande impacto de importância para os ativos elétricos, para a concessão como toda, a gente investiu na primarização. E com isso, por exemplo, só na minha gerência de manutenção, eu tenho 600 colaboradores. Mais de 400 são eletricistas. Bacana, né? Bacana. E atividades fim, por exemplo, de 2018 para cá, hoje eu tenho um engenheiro que começou como eletricista da poda. Olha que bacana. Legal, hein? Olha que bacana. Hoje a gente tem
coordenadores, gerentes que foram da linha viva, que foram da poda e que foram estagiários e que cresceram e se desenvolveram dentro da empresa e galgaram, né, novas oportunidades e desafios no mundo corporativo. Então, é bacana, né, frisar, né, que as pessoas precisam realmente estudar, se desenvolver, né, procurar fazer o seu melhor. A gente hoje, na primarização, temos muitas eletricistas mulheres, então essa parte de inclusão é bacana demais, que fazem a parte de automação, ajuste nos equipamentos telecomandados, os religadores, né, que fazem o religamento da rede, dos postes, na rede de distribuição. Muito bom. Em 120 anos da Light, a gente não tinha visto, né, uma eletricista mulher. Então a gente tem algumas eletricistas mulheres trabalhando na rede subterrânea, enfim, que acessam câmaras transformadoras, as CTs, as CIs, né, as chaves, as caixas subterrâneas. Enfim, na alta tensão também, desde algumas analistas e técnicas e engenheiros que exercem essa atividade. Então, é importante a gente incentivar que as mulheres também participem. Tem uma inclusão bacana dos PCDs. Então, a gente vai receber aí, só agora, até o final do ano, mais de 20 PCDs distribuídos para as demais áreas da empresa. É importante divulgar e reforçar, né, que as oportunidades estão abertas, mas é preciso também que as pessoas se dediquem, né, procurem estudar, fazer um curso técnico, fazer um profissionalizante, que o mercado vai estar bem aquecido e a gente precisa ter pessoas boas no time para se desenvolver e somar forças e prestar um serviço, né, que é essencial. Hoje a gente tem que ter orgulho, né, de trabalhar na Light e dizer, poxa, eu sou responsável por fornecer energia elétrica para hospitais, para escolas, para o desenvolvimento da população como um todo. É um trabalho com propósito, né? E também, inclusive, né? Inclusive está aqui nesse podcast, né? Que aqui tá tudo ligado aqui, a energia está fluindo, né? Tá fresquinho aqui o estúdio. A iluminação, tá tudo aqui, tudo funcionando. A Light está aqui dentro, literalmente. É, né? Verdade. Então, já que ele falou sobre questão do que é bom se capacitar, aprender, porque o mercado está aquecido, né? Aí que entra a CE3 Soluções Educacionais, né, do amigo Carlos. É uma empresa conceituada, né, onde empresas vão até o local para fazer, como é que fala, pescagem, fazer uma espécie de... ultimamente até venho estreitando esses relacionamentos, né, com o pessoal Light e tudo mais, as terceirizadas principalmente, até pelo meu relacionamento do passado, né, que a gente tem lá, e sempre fomos muito bem vistos, né, Brunão? A gente fez um bom trabalho no nosso tempo, eu saí super bem da Light para empreender, né? Eu saí da Light para empreender nesse negócio que está aqui, gigantesco hoje, né? Comecei lá numa sala de 13 metros quadrados, saí da Light, meu gerente na época falou assim, tu é doido, cara, né? Tu tá saindo da Light, pô, eu tava já à vistas de a coordenação na época, existia esse papo, esse assunto, né? E aí eu tava já com outros projetos de desenvolver da educação, porque eu já dava aula, eu trabalhava lá e nos finais de semana eu dava aula de elétrica, né, fazia algumas participações. Me encantei por isso, fui para a área de educação, né, fui com muito amor para cima disso e iniciei esse negócio em 2011 e hoje está gigantesco, né, a gente conversou ali, né, já falei nos outros podcasts, sempre falo, repito, são 40 mil alunos formados presencialmente, né? E mais de 3 mil alunos empregados diretamente pela marca. O que é 3 mil alunos empregados direto? Nós diretamente fizemos o relacionamento, a empresa foi lá, buscou o pessoal e empregou de dentro da escola para a empresa, né? Então são mais de 3 mil e muito isso a gente deve à Light mais uma vez, né? Agradecer a Light também por essas oportunidades através das suas terceirizadas, que a gente tem relacionamentos excelentes aí com as empresas. E pela qualidade de formação que a gente tem hoje e o próprio feedback das empresas com a gente, vai lá, faz o processo seletivo uma vez, leva 10 alunos. Cara, os 10 caras são bons, meu. Eu vou vir aqui para levar mais 50, né? Sim. Aí volta, leva mais 50 alunos. E nisso a gente chegou nesse número de 3 mil, né? Mas a gente sempre passa para os alunos, né? E aí, Bruno, o que você falou vai de encontro perfeitamente com o que a gente hoje tem como filosofia hoje lá na CE3, que é o quê? É a formação de fato, né?
A gente percebe muito hoje que existe uma escassez, né, uma evasão de interesse para o mundo profissional, né, do que era no passado, por conta também das inovações tecnológicas, novas áreas nascendo, tecnologia, engenharia da informação, banco de dados, enfim, toda essa área de inteligência artificial também acaba dividindo os interesses dos mais novos de mercado de trabalho. Mas eu sempre passo para eles que a área de elétrica, ela inclusive precisa de pessoas que têm interesse nessas áreas de tecnologia, porque tudo está tendendo, né, como você falou aqui, para automação de rede. O sistema de rede vai ser cada vez mais automatizado e vai precisar de técnicos, eletricistas que entendam, estejam afinados com a tecnologia. Então dá para você entender de tecnologia e trazer isso para o mundo de elétrica, mas para fazer isso você tem que começar a fazer um curso de elétrica, técnico, evoluir dentro disso e, claro, vai agregando tecnologia ao longo do tempo. E ter realmente o interesse, entendeu, Bruno? Porque hoje o que você vê muito no mercado, infelizmente, né, é a falta do interesse de se desenvolver de fato como profissional, né? E aí o cara chega lá dentro, não sabe fazer um cálculo de demanda, não sabe fazer um Kirchhoff, não sabe fazer nada. O cara não sabe fazer um cálculo de física, né? Ou não tem o interesse de se desenvolver profissionalmente. E isso é uma coisa que a gente, na C3, não deixa acontecer. De combate, né? São hoje total aí de professores, né? Passa de 10 professores na área de engenharia, hoje dentro do nosso corpo de professores, que estão ali entregando um conteúdo de alta qualidade na formação técnica, né? Com visita técnica. A gente hoje tem filiação a 2 universidades, uma de São Paulo e uma aqui do Rio, onde a gente leva para os laboratórios de engenharia os alunos do técnico. Eles vão fazer testes laboratoriais. Você vai lá na rede social da C3, você vai ver aluno dentro dos laboratórios de engenharia. A gente faz visitas às feiras de São Paulo, na FEICOM, para entender as novas tecnologias que estão vindo. Então, assim, a gente busca fazer uma integração de formação muito sólida. E aí a gente fala para o aluno o seguinte: se você acreditar no projeto e estudar, porque a metade a gente está fazendo, é trazer o conteúdo de qualidade, né? A outra metade é com o profissional, né, Brunão? Sim. E até dentro da própria Light, eu acho que o próprio sistema de trabalho expulsa quem não quer nada. Expulsa, porque o sistema é feito do seguinte: ou você trabalha, ou você cai dentro, ou você se integra à cultura da empresa na evolução, ou então, meu irmão, você mesmo vai ser expulso igual uma espinha, né? Vai ser expulso do corpo, né? Porque é uma anomalia, sim, porque você acaba se destacando. O que eu lembro muito bem dentro da Light é que só tinha técnico fera, cara, na nossa época ali. Hoje, com certeza, a Light faz um bom processo seletivo também para garantir que só entrem bons profissionais com a mentalidade ok, né? E a pessoa é comprometido. A gente tava falando ali fora, pô, cara, você tá em casa, daqui a pouco o telefone toca. Quem trabalha com emergência, eu vi muito meu pai fazendo isso na Light na época. Sim. Chegou do plantão, aí veio aquela chuva... O mundo acabou aqui na Barra da Tijuca, aí eles convocavam a equipe da Baixada para ajudar a equipe aqui da Oeste, né? Para poder compor aqui e botar as linhas em pé e tudo mais. Então meu pai saía de madrugada, cara, 1h da manhã, 2h da manhã, e meu pai falava da Light, cara. Fica um registro aqui para a memória do meu pai, que não está mais entre nós, e que era um apaixonado pela Light. Não sei como é que tá teu pai e tudo mais, né? O meu já se foi em 2017. Mas era um cara extremamente apaixonado pelo que fazia. Tanto é que eu fui para Light, porque eu via ele apaixonado pela profissão. E ele foi responsável 90% por eu ter ido também para a profissão, né? Você vê, larguei uma carreira de oficial da Marinha para ir para Light, meu irmão. Não nada a ver, é oposto ali, nada, né? Não tem conexão. Mas porque eu via que meu pai era apaixonado por aquilo e eu queria experimentar aquilo ali, ter a experiência de ter passado por aquilo que ele passou com muito orgulho, né? Então e bacana que no final da vida ele não tinha se formado como técnico, né? E antes dele falecer, quem formou ele em técnico foi eu, pô. Bacana. Eu que formei meu pai. Meu pai virou eletrotécnico antes de falecer e eu que formei ele, entendeu? Ele estou comigo. Então, assim, foi muito legal. Então, assim, existe toda uma história, né, cara? Dentro disso que é bacana. E é essa energia que a gente quer passar para quem tá querendo entrar para Light, né? Para quem quer ir para uma carreira de elétrica. Isso é muito sério. Se comprometa, né? Cresça tecnicamente, né? Não seja um preguiçoso digital de ficar só ali na internet aprendendo o que tá fácil. Pesquise, leia livros, né? Busque informações com os mais antigos lá dentro da Light, os mais cascudões lá que já conhecem o sistema. Evolua, a gente colou lá, aqui também falar nomes que a gente precisa exaltar, o Veríssimo,
que foi o meu mentor lá dentro da Light, lá que foi o cara que lutou para que eu internalizasse na Light na época, né? Sim. O teu teve algum especial que você quer colocar aqui, que acho que é legal? A gente, pô, é um momento da gente elogiar quem nos enalteceu na época, né? Quem ajudou a gente. Quem foi o teu mentor lá na época? Tiveram lá? vários, né? Pra mim foi vários. O Davi, né? Uhum. Foram vários. Hoje ainda tem alguns que trabalham comigo, né? Engraçado nisso tudo é que eu, falando um pouquinho disso, né, de sentimento de pertencimento, eu também vivenciei a Light desde criança, né? Meu pai também foi funcionário da Light por mais de 30 anos. Felizmente ele faleceu tem um mês. Pô, meus pesos. Mesmo. Mas tudo que eu tenho também é graças à empresa e um sentimento de pertencimento e de amor. Acho que só quem tem essas histórias assim e consegue perceber e quanto isso é verdade, quanto isso faz parte das nossas vidas, né? Enfim, vivenciei a Light desde criança, com festinhas, desde Natal. Eu ia pra todas também. Papai Noel descendo de helicóptero. Lá no concurso de desenho pra ganhar prêmio, né? Eu participei disso tudo também. Enfim, vivemos muitos momentos, né? E isso com certeza agrega, né? E faz a gente vestir a camisa de forma genuína, né? Mas hoje a gente ainda vê também um sentimento de pertencimento da força de trabalho. Então, a Light, acho que é um pouco diferenciada. Suspeito falar porque a gente não trabalhou nas outras empresas, né? Enfim, o mundo corporativo é muito dinâmico. Mas hoje a gente vê pessoas que crescem e se desenvolvem da empresa com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos de empresa, com 40 anos de Light. E pessoas que criaram carreira e se desenvolveram ali e que são referências para muitas outras, né? Então, hoje eu tenho no time, né? Isso que eu te falei, pessoas que começaram como eletricista, como estagiários, são supervisores, são técnicos, são engenheiros e que vestiram a camisa, fizeram acontecer, agarraram a oportunidade e hoje se destacam, né? E a gente não pode deixar isso acabar e tem que se fazer o possível para desenvolver e crescer junto, né? Quando a gente desenvolve as pessoas, a gente cresce junto e é uma troca, né? Uma troca sadia, frutífera, uma relação de ganha-ganha, não só pra gente pessoalmente, como profissional, mas como empresa também. A empresa, quando a gente desenvolve e acredita nas pessoas, as pessoas se doam e tem uma entrega muito positiva que alavanca os resultados como um todo. E aí a gente tem essa oportunidade de angariar novas frentes de trabalho. Comentei, né, que vamos ter 200 vagas de imediato, mas não vai parar por aí. E hoje eu tento fazer o que fizeram por mim, né? Ter pessoas boas de referência que fizeram parte e fazem parte da minha história. Então hoje eu tenho uma relação bacana, que eu fui estagiário de algumas pessoas e hoje eu sou o gestor, né? Sou o líder, chefe imediato delas. E tenho profundo carinho e respeito e uma reciprocidade de uma boa relação profissional ali, né? Por tudo, de tudo. Então, hoje eu tenho um técnico chamado Alvin, Augusto, ainda tá na empresa. Alvin eu vi no meu tempo também, pô. E tiveram gestores que passaram, né? O Vini, o Cláudio Vinícius, o Alex Rabelo, que apostou em mim. Alex tá na Light ainda? Não, saiu. Saiu, né? E eu fui ser coordenador exatamente na vaga dele. Pô, que bacana, cara. E na ocasião... Mas tu era o filho do Alex, a gente ficava zoando. É o filho do Alex. É porque tu era sempre foi muito competente desde o início, Alexandre. Esse menino era uma máquina. Uma máquina de conhecimento, de vontade de trabalhar. E o Alex viu isso em você, cara. E um abraço pro Alex aí, vai assistir nosso podcast também. O que te motivava a ser essa máquina aí que ele tá dizendo? O que motivava você a ser essa máquina saber. aí? Então, eu sempre, né, me dediquei muito e com bastante carinho e amor no que eu fazia. E é claro, né, a gente como ser humano estuda, se desenvolve e procura crescer. Mas eu não tinha, assim, uma ambição de falar, poxa, eu tenho que ser um gestor, um coordenador a qualquer custo. Não tinha. Eu trabalhava e entendia que tudo que eu estava me doando e fazendo
para me aperfeiçoar e crescer e a dedicação que eu tinha, uma hora as coisas iriam acontecer naturalmente. E é um pouco do que eu acredito até hoje, né? De fazer o meu melhor, deitar a cabeça no travesseiro e falar, poxa, hoje eu fiz o meu melhor. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Então eu sempre me dediquei muito, e aí abri mão muitas vezes de algumas coisas, até particulares, né? De estar com a minha família para me dedicar ao trabalho. E as coisas foram acontecendo. E aconteceu, o Alex, que era um coordenador na área de projetos, lá de expansão, em 2012 ele passou no concurso público. Ele e a esposa passaram no concurso público. E aí abriu a vaga de coordenação. Na ocasião tinha 3 engenheiros, que naturalmente são os cargos de sucessão, de coordenação e de gestão, né? E eu era técnico, pleno ainda. E aí o Alex me indicou para ser o sucessor dele. E eu não esperava aquilo. Né? E a Light apostou em mim. E eu fiquei... Tava cursando engenharia já, né, Bruno? Cursando engenharia. Não tinha concluído a engenharia. Era um pré-requisito, uma premissa. E aí, na ocasião, eu tinha uma previsão... Foi em janeiro isso, de me formar em dezembro. E a Light não repôs o quadro, né, a posição de coordenador, e apostou em mim. Eu fiquei como técnico, e aí criaram um cargo de liderança para mim, de líder de supervisão do processo. E ao invés de me formar um ano, na época eu tinha um volume de trabalho muito intenso, a Light estava trabalhando forte, Copa do Mundo, pré-Olimpíada. Tinha um boom imobiliário tremendo. A área que a gente trabalhava lá era a Regional Oeste. Então, as obras de imobiliário ali na Abelardo Bueno, né? Na Salvador Allende, a região de Jacarepaguá como um todo, sofreu muito com impacto positivo de crescimento econômico. E aí a gente começou a fazer as obras de Transcarioca, Transoeste, Transolímpica, e eu me dediquei muito a entregar esses compromissos, que foi um marco e um legado hoje para a cidade como um todo. E a construção de circuitos novos que atenderam as Olimpíadas, a Copa do Mundo, o Parque Olímpico, na região ali da Barra. E aí, ao invés de me formar em um ano, eu me formei em 2 anos. Fez parte, né, faz parte da minha dedicação. E a Light, por 2 anos, não colocou um coordenador na posição e apostou em mim. E aí, quando eu me formei, em dezembro de 13, em janeiro de 14, eu estava oficializado como gestor executivo da empresa. Então, foi uma aposta grande que eu, me dedicaram, né, à minha pessoa. E eu, em contrapartida, consegui retribuir isso com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o meu esforço, que se perpetua até hoje e que eu acho que serve de exemplos, né? Assim como eu tive bons exemplos, boas pessoas que passaram na minha vida, que passam nas nossas vidas como um todo, eu tenho isso como premissa de ser uma pessoa também que pode colaborar, pode ajudar para desenvolver as pessoas que trabalham comigo. E faz parte da gestão de pessoas, né? Liderar 600 pessoas não é fácil. Não tem um manual como a gente faz isso para cada tipo de pessoa. Cada pessoa tem um jeito, né? Tem seu valor, né? Tem seu jeito de ser. E a gente precisa respeitar e apoiar e desenvolver essas pessoas da melhor forma possível, né? É claro que no mundo corporativo, a gente precisa de ter aquelas pessoas boas com aquelas entregas que a gente preconiza no mundo corporativo para crescer, para se desenvolver. Tem pessoas que ingressam e não agarram essa oportunidade. Então, a gente precisa realmente trabalhar com as pessoas boas e angariar isso, né? A gente tem muitos bons exemplos de pessoas que entraram e hoje estão se desenvolvendo e correndo atrás do prejuízo como a gente precisa. E eu também prezo muito, né? E falo muito com o time. Hoje tem um técnico que tem um sonho de ser um advogado, que tem um sonho de ser um arquiteto, que tem um sonho de ser engenheiro, né? Para crescer e se desenvolver, mas que tem um sonho de ser um chefe de cozinha, um advogado, enfim, outras profissões. E aí eu falo, poxa, corre atrás do seu objetivo. O que você
que você pensa para você daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Então coloca isso como foco. Mas enquanto você estiver aqui, faz o seu melhor. Porque você fazendo o seu melhor aqui, vai abrir oportunidade para quando você correr atrás do seu prejuízo, né? Se desenvolver e se formar, você ter um legado ali. Poxa, o Joãozinho foi um bom profissional, ele foi uma referência para mim aqui e as portas vão se abrir, inclusive no seu envolvimento com as pessoas que trabalham com você diretamente. Então, tem colegas que têm familiares, que têm conhecidos que trabalham com outras atividades e você vai servir de uma indicação, por exemplo, para ter uma nova oportunidade numa outra carreira. Verdade. Mas independente, quando você estiver aqui na Light, quando você estiver exercendo a sua função de técnico, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Para você conseguir, né, almejar o seu objetivo e para que ele se concretize da melhor forma possível. Eu falo, Brunão, para os alunos, uma coisa, isso que você falou aí, você vê, né, que o sucesso, ele tem uma coisa em comum em todas as esferas, né? Eu falo pro aluno o seguinte, né? Tem gente que, infelizmente, tem essa mentalidade de não, eu não quero estar aqui, eu quero ser chefe de cozinha, mas eu tô na Light porque eu preciso trabalhar, tal, enfim. Aí ele leva aquele legado de estar trabalhando numa empresa, fazendo o básico para poder pagar o outro sonho dele. E eu costumo dizer para as pessoas, para os alunos, né, para todo mundo que está à minha volta, é o seguinte: se você não é acostumado a ser excelente no que você está fazendo agora, você não vai ser excelente quando você virar o teu sonho lá, seu chefe de cozinha, porque a prática da excelência, ela tem que começar, cara, desde quando você acorda na sua casa, arrumar a tua cama, organizar a tua vida, ser um cara de alta performance em tudo que você faz, porque quando você se transferir para o teu sonho, você já é culturalmente educado a ser excelente em tudo que você faz e você vai ser excelente na área que você almejou. Agora, se você é um funcionário ruim, faz o básico, quando você for pro teu sonho, tu vai ser um chefe de cozinha ruim, vai ser um básico, porque você já aculturou a ser ineficiente lá atrás. Então, ser eficiente não tem nada a ver com o cargo que você exerce hoje, se é o que você quer ou o que você não quer. E sim tem a ver com a cultura, com o comportamento humano que ele vai levar pro resto da vida, seja lá o que ele estiver fazendo. Né? Então, assim, eu sempre tento ensinar isso pros meus alunos, a gente ensina isso em sala de aula, cara. A gente fala, cara, eu ainda não cheguei no que eu quero, mas seja o melhor naquilo que você tá, cara. Exatamente. Porque essa cultura de ser o melhor, você vai carregar. Quando você chegar lá, você vai carregar essa cultura de ser o melhor. E aí lá você vai se destacar também. Não espera para ser o melhor quando chegar, até porque pode nunca chegar justamente por conta disso. Porque você não tá deixando legado nenhum, não tá deixando resultado nenhum e vai ser difícil de chegar no teu sonho desse jeito. Então, eu sempre falo para as pessoas, para os meus funcionários, as reuniões de equipe, a gente sempre conversa com todo mundo sobre ser excelente naquilo que a gente está hoje. Né? Se ali vai ser o teu refúgio para sempre, é outra coisa. Né? Isso aí você vai decidir na sua carreira, no seu desenvolvimento para frente. Sim. Né? E isso, né, que você comentou, é fundamental. Eu costumo, né, também reforçar isso com o time, a questão da disciplina operacional, né? Sim. Disciplina operacional no sentido de a gente, quando tá em casa, a gente sai de um ambiente que a luz acesa não apaga a luz. Quando a gente entra no carro, a gente não bota o cinto de segurança. Então, essas atividades, por mais que corriqueiras e normais no dia a dia, já estão implícitas ali e a gente precisa cumprir. Por quê? Porque tem um sentido, seja econômico, seja de segurança, enfim. E que a gente precisa doutrinar e reforçar esse aspecto com o time, né, como um todo. Desde o auxiliar administrativo até o eletricista, até o engenheiro, enfim. Então, a disciplina de um eletricista, quando chegar, fazer um auto-checklist dos seus EPIs, do caminhão que ele vai conduzir, no procedimento, né, proforme de fazer uma análise preliminar de risco antes de iniciar uma atividade. Enfim, tudo isso faz parte de uma disciplina operacional, de ter uma postura, de né, tá com a camisa anti-chama, o uniforme dentro da calça, cadastro amarrado, sem adorno. Isso tudo é uma questão de disciplina operacional, de limpar o caminhão quando acaba a atividade. Enfim, isso faz parte de uma rotina diária que precisa ser seguida dia após dia. E tem que ter essa disciplina operacional. E aí, o grande X da questão que eu costumo, né, enfatizar e para desenvolver as pessoas, né, eles têm que fazer aquilo quando está todo mundo vendo e quando não tem ninguém vendo.
Certo. tem que carregar aquilo como um valor, como ética dele ali mesmo, entendeu? Então, poxa, não é porque eu vou para uma área rural que eu não vou fazer uma análise preliminar de risco antes de executar uma atividade, que eu não vou checar meu EPI, minha luva, antes de botar a mão num condutor energizado. Então, tudo isso faz parte de um contexto, não só, né, que garanta a segurança ali, mas que tem um aspecto ali operacional. E um colaborador que faz, né, isso acontecer, consequentemente, ele vai se desenvolver ali, vai ser referência, vai dar exemplo para os demais que estão ao redor e as oportunidades vão aparecer. E com certeza eles vão conseguir ter o sucesso, né, e de crescer e se desenvolver. Muito bem. Tem que internalizar, né, cara? Tem que fazer parte da... Falou sobre oportunidades ali. E vamos falar de investimento, de acreditar, né? E aí, então, vamos falar um pouquinho aqui da nosso apoiador. Luminosa, tá aqui, gente. Eu quero agradecer aqui pessoalmente ao Arthur, né? Da Luminosa, é o nosso primeiro apoiador aqui. Então, a gente estava falando justamente sobre isso aqui, né? Exatamente. Apoiar, acreditar nos projetos. Então, o projeto do nosso podcast aqui da C3 está no seu 4º episódio, a primeira temporada já finalizando. E a Luminosa é uma empresa de materiais elétricos, né? Que faz toda a parte de elétrica, hidráulica e construção em geral, né, Alexandre? Sim. E é uma loja que tem preços competitivos, elas estão em várias regiões, ali na Baixada Fluminense, Zona Oeste, Zona Norte. E tem loja aqui também, aqui perto do estúdio, aqui no Recreio, né? Então são materiais de alta qualidade, as melhores marcas estão lá. Procura o Arthur lá, o Arthur é um excelente... Ele rapaz, ele fica ali no balcão, é o responsável pela loja, é o dono, mas ele tá ali no balcão te ajudando, tal. Pede um descontinho, lá tem um descontinho à vista lá, para quem é aluno da CE3, para quem assistiu o podcast aí, pode ter certeza lá que ele vai fazer uma condição especial. Obrigado aí, Luminosa, pelo patrocínio, né? Do nosso 4º episódio aqui junto com o Bruno Almeida. E segue aí, vamos lá. Vamos seguir. Ô, Bruno, você falou bastante. Eu gostei dessa parte aí quando você começou a falar de você, da tua história. Eu senti que você ficou até mais emocionado, né? E é bom, né? Falar vem flashes, né? Lembranças boas na cabeça. Agora, vou fazer aqui umas perguntas rápidas para você. Conta pra gente aí algum desafio recente que você enfrentou, né? Seus colaboradores ou na tua área de atuação lá na Light. Tem algum desafio recente que você queria compartilhar com a gente? Tem vários, né? Então conta aí 1, 2, 3, só pra gente quer saber, que a gente é curioso, né? Isso é legal. Saber. São histórias inspiradoras. Pra saber como o cara saiu. Então, a gente tem algumas obras e demandas importantes que visam, né, uma questão de superação e de desafio mesmo em prol dos resultados da empresa como todo. Então, por exemplo, no início do ano, teve uma questão, né, do problema energético lá da Ilha do Governador, e a gente precisou fazer um serviço em tempo recorde, de forma extraordinária ali, em prol de zelar pela viabilidade técnica de não deixar que os clientes tivessem um impacto grande de falta de luz na Ilha do Governador. E o que se deu, né? O sistema de todo suprimento do bloco de carga da Ilha do Governador, que são as linhas de transmissão subterrâneas lá, deu problema. E, enfim, já estava mapeado, a gente já estava prevendo, né, tratar dessa renovação desses condutores, mas aconteceu de dar o problema antes que a gente conseguisse atuar nessa renovação. E aí, a gente avaliando junto com a alta gestão da empresa, tivemos a ideia, precisamos construir 3 alimentadores, 3 circuitos de distribuição do continente lá para dentro da Ilha do Governador. E isso rápido. Aí beleza, rápido. Rápido quanto tempo? Mínimo 60 dias que eu consigo. No mínimo 60 dias que eu consigo fazer isso aqui. Não, Bruno. Tem que ser em 20 dias. Eita. Falei, caramba. Poxa. Tem um exemplo, né? Que é um exemplo meio
feio de falar, mas enfim. Não, mas fala aí, a gente vai saber. Uma mulher tem 9 meses pra ter um neném, né? Não necessariamente 9 mulheres não vão ter filho em um mês. É verdade. Não é verdade? Então, quando a gente recebeu esse desafio, essa demanda, eu falei, caramba, o que a gente vai fazer? E aí entra, né, o protagonismo, o sentimento de pertencimento do nosso time. E aí a gente... Que desafio, hein? Quando mano, acabou, 40 dias a menos. acabou a reunião, que era na parte da manhã ainda, eu tava na regional, lá em Maturacá, parte da Penha, né, da Vila da Penha, que fica uma base operacional nossa, e é o time que atende a Ilha do Governador ali. A gente se reuniu ali e falou, caramba, vamos fazer acontecer. E aí a gente, às vezes, não tem noção do que a gente é capaz. A gente menospreza a nossa capacidade de fazer acontecer. Uhum. Mediante esse cenário, eu falei, caramba, vamos mostrar que a gente é capaz e tentar fazer o nosso melhor. Não necessariamente vamos conseguir realmente fazer em 20 dias, mas a gente precisa dar um jeito. E aí... Acabou a reunião, a gente já foi pra rua, eu fui com o time, junto com as pessoas que compõem o time como todo e algumas outras áreas de engenharia, enfim, de projetos. A gente foi sem fazer um anteprojeto, né, na ocasião, e aí alinhamos por onde a gente ia passar com o traçado, aí pontuamos junto com os órgãos competentes, né, municipais ali, a subprefeitura da ilha ajudou bastante. E aí traçamos a estratégia e no dia seguinte começamos a tocar a obra e fazer o projeto junto com a execução. Junto com a execução. Imagino. E aí envolveu... Demora, né? Executou antes do projeto tá pronto, né? Tô brincando, mas a pressa era tão grande que... entregou, né, o primeiro circuito com 18 dias. Eita, rapaz. E isso envolveu, né? Aí não é mérito só do Bruno, teve outras pessoas outros gestores, né, também que fizeram acontecer. Parabéns a todos os gestores aí da Light, porque realmente é um desafio. Falando assim parece simples, né, Bruno? Parece simples. Mas o negócio é muito complexo. Parece simples. Foram mais de 100 postes instalados, mais de 50 quilômetros ali tempo recorde de condutores novos instalados. Enfim, em tempo recorde. E aí envolve toda uma cadeia, né? É suprimentos, é logística. E todo mundo tem que funcionar igual uma orquestra. Todas as engrenagens têm que estar ali. Isso aí. Rodando, sincronizados para fazer acontecer. E aí pegamos equipes, né, de construção de toda a concessão. Então, peguei o time, né? Quando a gente tem uma estrutura vertical, né? Como eu tenho o time da manutenção na Light inteira, eu peguei o time do Vale do Paraíba, time da Zona Oeste, time do Centro-Sul, enfim, para ajudar. E aí todos vestiram a camisa, né? Acho que quem mora na Ilha do Governador, por mais que tivesse uma insatisfação, né, da falta de luz que ocorreu, viram o esforço da Light, viram toda a dedicação e o compromisso que a empresa teve de fazer as coisas acontecerem, né? Então esse sentimento de insatisfação de certa forma foi amenizada e até convertida, né? E isso trouxe um orgulho muito bacana pra gente de fazer as coisas acontecerem. E quando a gente tá junto no mesmo propósito, o time imbuído nisso, a gente consegue dar o resultado que a empresa espera. E a população viu, né, Bruno, vocês atuando. Isso que é legal. Exatamente. E ver que, assim, houve um esforço genuíno, porque tá todo mundo ali trabalhando, todo mundo em prol da população, porque é aquilo que você falou, é o propósito. A gente trabalha para levar energia para casa das pessoas que, né, ali você tem gente que precisa tá usando aparelho medicinal em casa, respirador, né? Você tem várias situações. Eu me lembro quando a gente trabalhava na Light, tinha pessoas devendo e tal, que não podia cortar porque usava aparelho, essas questões, né? Complicado. Então, e imagina para você ficar sem fornecimento, né? Então, durante muito tempo. Tudo bem que equipamento tem bateria, mas não dura para sempre. Então tem muitas... Você numa situação de cidade, você tem muitas nuances ali dentro, que não é só o cara que vai ficar com a geladeira desligada e pode perder um alimento. É saúde pública, segurança vida, pública, né, cara? A vida da pessoa. A vida. Então, assim, a Light, ela tem essa visão. Eu sei porque eu tive lá dentro
E o sentimento é esse. Meu pai, você estava falando sobre a questão de inspiração e tudo mais. A minha veio muito do meu pai com relação a isso também, né? Então, meu pai era um cara assim, cara, rede comigo, caiu, meu irmão, no máximo 10 minutos tá em pé, seja o problema que for, entendeu? Seja o problema que for. Então, você via que realmente o Laitiano, cara, ele tem esse sentimento Laitiano, a linguagem, Laitiano. O Laitiano, cara, ele tem essa visão da preocupação de manter o sistema funcionando. É um comprometimento já meio que cultural. Exatamente. Que é internalizado e pra gente ser natural, cara. Exatamente. É natural. Além desse aí, tem algum outro projeto que deixou você orgulhoso? Porque esse deixou você bem orgulhoso, né? Tem outra, você falou que tem vários. Fora isso, por exemplo, a gente recebeu a demanda, né, de instalar 100 equipamentos telecomandados, automatizados, para dar a questão toda que eu comentei da flexibilidade operativa, de mitigar o impacto de tempo de um eletricista, né, com carro até o ponto do defeito. A gente recebeu isso numa demanda que, naturalmente, demoraria pelo menos 6 meses, e a gente fez em 2 meses. Enfim, quando a gente está firme no propósito, né, que eu comentei, a gente precisa chamar o time, né, para poder ter esse senso de dono, de responsabilidade. E quando o time tá junto, né, as coisas acontecem naturalmente e o resultado vem a reboque. Então, assim, são alguns exemplos, mas temos muitos outros de dedicação e de superação que envolve, né, a Light como todo e o mundo corporativo, né, tá imbuído desses desafios. E a gente precisa estar preparado e com o time junto com a gente para fazer acontecer. Muito bem, isso aí demanda tecnologia, né? Inovação. Você tem alguma coisa sobre tecnologia e inovação que você gostaria de ver implementada na Light? Particularmente, um pensamento teu? Então, a gente... eu tenho tentado, né, estreitar algumas ações. Eu acho que os projetos de P&D são bacanas demais e trazem novidade do mundo acadêmico pro mundo corporativo como um todo. Então, eu terminei, né, o mestrado agora na UF, e o meu orientador no mestrado, né, tá trazendo algumas tecnologias e inovações, seja desde um equipamento mais tecnológico, né, para poder otimizar tempo, garantir uma eficiência maior, bem como a inteligência artificial, a tecnologia como um todo. Então, a gente está já estudando, analisando, por exemplo, sensores com fibra ótica dentro dos condutores para poder detectar algum tipo de sobrecarga, algum tipo de anomalia que pode existir. A questão do furto também, né? Hoje, o furto, não só para a Light, SuperV, enfim, outras empresas de telecomunicações, vem sofrendo muito, e não é exclusividade também só do Rio de Janeiro. O Brasil como um todo, né, tem um impacto muito grande de furto. A gente já está viabilizando alguns estudos de aumentar essa tecnologia, né, para poder mitigar esses impactos e a gente ter um diagnóstico em tempo real dessas situações que podem existir e a Light poder corrigir de forma mais célere possível. Então, são questões que a gente está estudando e viabilizando o tempo todo, que são novidades do mercado, mas que é muito dinâmico, né? Toda hora tem uma informação nova, a gente precisa categorizar, ver a criticidade, ver o custo-benefício para poder implementar. E a gente precisa fazer isso a todo momento. E a Light está preocupada e tem investido muito nessa questão também. Maravilha. Ali no centro, cada dia pergunta sobre, nessa mesma linha do Alexandre, me lembro que eu estava saindo da Light na época, Bruno, e tava vendo ali uma evolução do sistema subterrâneo ali do centro, né? Da região do centro ali, que já é um subterrâneo bastante... na época já era bem antigo, né? Já estava ali bastante tempo e a gente sabe como é que é o substrato ali da questão das ligações debaixo do solo no centro ali, quanto é complexo aquilo ali, né? Foi feito algum trabalho de evolução daquela rede ali? Acho que, se não me engano, acho que era Smart Grid, alguma coisa do tipo, que eu me lembro de um termo lá, que eu acho que era alguma evolução que estavam fazendo sobre identificação nesse sentido aí, de energia, não era de furto não, mas era mais de demanda, para encontrar um defeito mais rápido. Eles estavam querendo colocar alguns equipamentos para identificar os pontos exatos onde estavam tendo os problemas ali no subterrâneo. Você sabe me dizer se foi isso, ou eu tô com a memória ruim aqui, me corrija aí se eu estiver errado.
A Light de 2012 para cá teve alguns episódios, né, de problemas crônicos ali na rede subterrânea, que abrange basicamente o centro da cidade, a zona sul. Trocamos, né, todas as chaves a óleo que tinham no sistema elétrico por chaves a gás, com equipamentos, né, que são submersíveis ali a questão de alagamento, e investiu muito no sensoriamento, né, de alagamento, de detecção de gás, enfim, de abertura das tampas, para poder ter uma visão em tempo real de tudo que está acontecendo nessas câmaras transformadoras, nesses espaços confinados que estão distribuídos por toda a abrangência ali do centro e zona sul da cidade. A gente investiu muito na automação dali também. E, consequentemente, isso precisa, né, perpetuar e faz parte. Além disso, a preocupação, né, latente que a gente está tendo, né, com a questão dos furtos. Por exemplo, a gente está fazendo um remapeamento de todos os circuitos elétricos que compõem a malha dos circuitos dessas infraestruturas subterrâneas. E a Light, como eu comentei, é muito robusta, né? Os circuitos são interligados e tem as flexibilidades ali operativas que compõem isso. Mas a gente detectou, só em um determinado trecho a gente inspecionou, 18 quilômetros de cabos furtados. Ou seja, praticamente ida e volta da ponte Rio-Niterói de cabo furtado, né, na região da Zona Sul. Isso não traz um impacto imediato, mas se a gente não cuidar, pode causar, né, a falta de luz ali. E a gente precisa estar o tempo todo investindo, né, em tecnologia, consequentemente na renovação desses ativos que são furtados. E faz parte, né, do mundo da manutenção, essas inspeções periódicas, dessa preocupação genuína de levar o melhor para a população com relação à energia elétrica. Não pode parar, né? A manutenção não pode parar, nada pode parar, é o tempo todo. Por isso que é um mercado em expansão, né? Um mercado não em para, não tá aquecido. 365 dias do ano, 24 horas por dia. E se tivesse mais, ia ser mais. Bom, acho que foi, né? Nós falamos muita coisa aqui. Bastante coisa. Agora só queria vamos deixar aqui um espaço aberto para você, Bruno. Há alguma coisa que você gostaria de falar, que você não falou, que a gente não perguntou, a gente não conversou, que você gostaria de destacar, algum agradecimento? Esse é o teu momento e já quero desde já agradecer, cara, por você ter conseguido esse espaço na sua agenda, que é super lotada, que a gente sabe, né? É uma consideração muito grande aí que você tem pelo Carlos, aí, essa amizade. Muito grato por isso. E não tem nem como agradecer tamanha bondade aí e disponibilidade sua de estar aqui com a gente hoje, né? Então, diante da minha pobreza vocabular, eu só posso lhe dizer muito obrigado. Beleza, eu que agradeço também a oportunidade. Acho que é sempre bom a gente investir um tempinho, né? Para falar de manutenção, para as pessoas conhecerem, né? Porque muitas das vezes a gente só lembra da Light quando tem um problema. As coisas vão bem e a maior parte do tempo vão bem. Vão bem. A gente tem energia. As pessoas não conseguem ter a dimensão do qual é a entrega nossa para fazer as coisas acontecerem o tempo todo. Então, a gente é obstinado, né, em fazer as coisas acontecerem, e isso é importante que a população, né, que as pessoas tenham esse conhecimento do esforço que a gente vem fazendo, da dedicação que a gente tem para fazer o nosso melhor e trazer esse bem essencial para a população, que é ter um bom fornecimento de energia elétrica. Fora isso, né, mais uma vez agradecer pessoalmente também ao Carlos pelo convite, né? A Light é uma empresa que fez e faz parte da minha história e vem me apoiando, né, o tempo todo, né, no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Tudo que eu tenho é graças a Light. E é uma troca, né, porque é fruto também do meu trabalho, né, e que ajuda a alavancar os resultados da empresa. E é o que a gente, né, comentou aqui, né, de gestão de pessoas, de oportunidades. A gente tem que estar preparado para as coisas que vão aparecer nas nossas vidas. E é claro, né, a gente não pode
abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Tem aquele fator sorte que a gente, né, acredita que quando a gente está no lugar certo, na hora certa, as coisas acontecem. Mas se a gente não estiver no lugar certo e na hora certa, e não tiver corrido atrás do prejuízo, como a gente falou tanto aqui, não adianta. Então a gente tem que estar preparado e se desenvolvendo o tempo todo, porque as coisas não acontecem do nada, não caem do céu. Então hoje, né, se eu quero seguir uma carreira profissional, a gente precisa se desenvolver, estudar, se dedicar, fazer o nosso melhor dia após dia, para que gradativamente as coisas vão se consolidando, né? E com o tempo as oportunidades vão aparecer e a gente precisa estar forte ali para conseguir os objetivos. Então a parte do ensino, a parte da profissionalização das pessoas é fundamental, né? Eu particularmente, né, comento, né, inclusive com meus pares, com o meu time, né? Eu sempre estudei em colégio municipal, né? Meu segundo grau técnico profissionalizante foi no 1º de maio, numa empresa que a Light tem um convênio e eu tive bolsa de estudo lá para poder ter minha formação. E depois entrei na parte do nível superior, né, fazendo engenharia. Tive muita dificuldade porque não tive uma boa base de ensino, né? Por mais que corresse atrás ali do meu objetivo, há um desequilíbrio, né, de base de ensino de uma escola municipal para uma escola particular, por exemplo. Verdade. E não foi fácil. Trabalhar, estudar é difícil, mas a gente precisa ter foco, determinação, correr atrás do nosso sonho. E desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. A gente precisa ter isso como fonte de inspiração, né? Por muitas vezes a gente bambeia, mas precisa estar firme no propósito para conseguir os nossos objetivos pessoais, profissionais. E, claro, né, a gente tendo uma boa estrutura familiar, né, que nos apoie, né? Nossos pais, nossas esposas, maridos, enfim, nossos companheiros são fundamentais para dar aquele alicerce, para dar aquela força para a gente conseguir executar nossos objetivos. Então, eu sou muito grato, né, à minha família como um todo, meus pais, meus irmãos, minha esposa, né, que entende, né, esse meu lado profissional, que praticamente 24 horas por dia atento e dedicado à empresa, e isso faz parte, né, do meu convívio familiar. Boa parte do meu tempo eu tô na empresa e sem esse alicerce, sem esse apoio condicional, eu não conseguiria chegar onde cheguei, e tenho certeza que esse amor, esse carinho faz parte e dão garra cada vez mais pra gente correr atrás dos objetivos também que a gente tem, que não pode parar, né? A gente precisa ser forte no propósito, ter essa obstinação de entregar resultados, que as coisas vão acontecendo na nossa vida naturalmente. E aí, sem passar por cima de ninguém, com a nossa ética, com nossos valores ali preconizados. Eu acho que, independente de religião, né? Sim. Que cada um tem, o Papai do Céu abençoa a gente, né? Quando a gente tem a nossa dedicação, o nosso empenho em fazer o melhor. Fazer o melhor na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Não tem como separar isso quando a gente tem os valores e os princípios que a gente espera, né? Sim. De bom cidadão. Então, é isso que eu tento passar em casa, é isso que eu tento passar para meus amigos dentro do ambiente corporativo, dentro da Light, dentro da empresa, que a gente precisa se ajudar o tempo todo, mas com ética, com responsabilidade, né? Aplicando a segurança, enfim, todos os pré-requisitos que a gente acredita que são bons e que vão, né, perpetuar e vão ajudar a gente a ir e voltar todo dia e no final do mês, né, conseguir o nosso objetivo de ter aquele contra-cheque, enfim. E precisa ser fonte de inspiração para os nossos familiares também, para o mundo, né, dos nossos amigos, incentivar o tempo todo as pessoas a se desenvolverem, a estudarem, porque, né, a gente tem hoje uma desigualdade
no país como um todo, no estado como um todo. E a gente precisa correr atrás do prejuízo para fazer o nosso melhor e ter isso como premissa, né, de sustento e de motivação e de, né, deixar um legado bacana, né, porque os Veríssimos que passaram na nossa vida, os Alexes, né, os Brunos, os Carlos, quando morre, né, não leva nada. É verdade. O que a gente deixa é o nosso legado, nossa lembrança da pessoa que a gente foi, dos nossos valores que a gente passou aqui. Muito bom. Exatamente, gente. Eu quero agradecer aqui a Light, né, por ter aí concedido a presença do nosso Bruno, grande amigo, que tá aí com a gente dando essa entrevista, que foi de extremo valor, trouxe várias questões técnicas, esclarecimentos para o cliente, dicas, né? Falou sobre conscientização, aqui um resumão, né? Uma conscientização sobre balões na rede, pipa na rede, cuidado com tudo isso, né? Investimentos, cuidado com as redes da Light hoje para se manter uma qualidade de excelência na entrega dos serviços. Então, ficou bastante coisa esclarecida, muito feliz. E para os nossos alunos aí também, nosso público de alunos, entendeu como é que é o caminho para ter sucesso, né, Bruno? A gente hoje, quem assistiu esse podcast aqui fez um MBA em 2 horas, né, para entender ali qual é o caminho de sucesso, quais são os comportamentos, quais são os caminhos que você pode fazer para ser um profissional de excelência, sair de estagiários, né, para um gestor e para um empresário também, que a gente vai dando esse exemplo o tempo todo, né? E é possível chegar, também vim de família, né, pobre. Meu pai faleceu como eletricista, né? Ele foi técnico porque eu formei ele, mas dentro da Light ele se aposentou como encarregado. Então, assim, viemos de famílias com dificuldades financeiras e não foi por isso que a gente baixou a cabeça, corremos atrás, demos o nosso jeito, né? E é isso, acho que essa é a mensagem final do nosso 4º episódio, tá? Eu quero agradecer a presença de todos aqui que viram esse vídeo até agora. Peço que vocês sigam lá a gente nas redes sociais, ativa lá o sininho, porque a 2ª temporada, meu amigo, vai vir muito mais bomba aí, vai vir umas paradas sinistras, cabulosas, que vão dar várias dicas, vai ser assuntos polêmicos, nós vamos trazer assuntos técnicos pesados de engenharia, nível técnico. Aí nós vamos começar a entrar em cálculo de demanda, banco de capacitores, nós vamos começar... Os professores vão dar aula, né, cara? A gente vai começar a entrar, a 2ª temporada vai começar a entrar em assuntos técnicos e de engenharia com muito peso, onde a gente vai dar até dica, vai até ensinar a fazer cálculo de demanda ao vivo aqui, Eita, vai dar... o negócio vai ficar 2 horas, dá para dar uma aula, ó. Né? Então, nossos alunos aí, fiquem ligados, sigam o nosso canal, porque além de dicas de carreira e dicas, né, sobre o ponto de vista das melhores empresas do Rio, como a gente teve na 1ª temporada agora, nós vamos ter na 2ª temporada assuntos técnicos que vão agregar valor para a carreira de todos aqui, dos eletricistas de campo até os engenheiros mais experientes vão gostar de ver os nossos próximos episódios. Bruno, mais uma vez, obrigado. Galera, tamo juntos. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado. Valeu, tchau, gente. Abraço. Agora é o Jornal Nacional. Vai subir nas letras e a gente vai falando aqui, entendeu? Sacanagem. Passou da hora, né? Lá. Passou um pouquinho? Passou um pouquinho? Passou não? Tá bom, não. Tá ótimo. Tá ótimo. Fechou. E aí, Brunão?